Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Ninguém é Dono da Razão. Eu, Kainan, meu grande amigo Gilson, meu grande companheiro Ramon. Estamos aí. E hoje um convidado ilustre, vai contar a sua história, vai trazer muito conhecimento e muita coisa boa aí pra gente. Pode se apresentar aí, meu querido. Tudo bem, boa noite, agradeço o convite de todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês, agradecer o espaço que estão cedendo e eu tenho certeza que a gente vai bolar um papo massa aí pra galera que tá acompanhando. Massa, puxa aí, Ramon. Lembrando os recados paroquiais, sem script, sem nada combinado, né? Só um tema escolhido pra gente desenvolver uma linha de raciocínio legal aí. E no nosso tempinho de sempre, né? Até uma horinha, um pouquinho mais também. Não vai passar. Não tem estresse. Não, cara. Lembrando, o pessoal, né, que puder seguir as redes sociais lá do Ninguém é Dono da Razão, para dar um apoio legal para nós aí também. Já vou aproveitar já para soltar Matheus Bach, aqui do Brasilic. Manda aí o teu arrobinha lá pra galera buscar. É @BachMatheus e o do Instagram do Brasilic, que é Brasilic Superfood. Brasilic Superfood. Vai estar na descrição do vídeo depois também. É isso aí. A galerinha vai poder acompanhar. Galera, bora. Vamos dar um espaço aí pro Bach se apresentar então. Bora. Se já quiser aproveitar e contar um pouquinho da tua história, já manda bala. Cara, eu preparei uma introdução pra gente conversar. Massa. E eu vim no carro pensando, né? Pô, como é que a gente vai iniciar pra contextualizar um assunto que fosse interessante, né? E até a gente chegar no Brasilic, que é o assunto que é mais interessante, eu acredito que da minha história. A minha história começa com 13 anos, cara. E vocês conhecem muito bem onde começou a minha história. No Santos Dumont. Vocês vão no Santos Dumont também, né? Cara, estamos... Todo mundo aqui. Todo mundo dessa Cara, mesa. eu costumo dizer por aí que o Santos Dumont é formador de caráter, cara. Porra, pensa num ambiente onde tu consegue se expor a situações que vão contribuir pra vida futura, né? E, cara, começou a minha história... eu até separei uma frase do Epicteto, não sei se vocês conhecem, um filósofo grego, um cara gente boa. E ele tinha uma frase, cara, que serviu como um mantra pra mim. Demore o tempo que for pra saber o que você quer da sua vida, mas quando conhecer, não recue a nenhum pretexto. E o que ele quer dizer com isso? Que, cara, não se preocupe enquanto você não sabe o que você quer da sua vida, mas se concentre pro dia D, o dia que você sabe o que você quer pra sua vida e não recue a nenhum pretexto. E o meu fatídico dia, através do conhecimento do Epicteto, foi um dia que eu recebi, cara, uma folha de divulgação de Grêmio Estudantil na escola, cara. E esse Grêmio Estudantil, o primeiro grupo que a gente se reuniu, estava no ensino fundamental. Eu não podia ser presidente, porque o presidente só podia quem estava no ensino médio. Aí a gente se candidatou, a gente fez uma eleição e tal, a gente acabou não entrando nesse primeiro ano. Eu estava na 8ª série, e no primeiro ano, aí eu entrei, e aí a gente montou uma chapa com outras pessoas, e aí eu fui entrar no desafio de ser o presidente dessa chapa. Eu nunca tinha pego num microfone na vida, cara. E é engraçado que o primeiro dia que eu me expus à situação de pegar no microfone foi no primeiro dia de debate do Grêmio Estudantil na frente da escola inteira, cara. O olho do furacão, Nossa, né, cara? Eu me formei em 2013. Vocês devem ter se formado. Em que ano que vocês se formaram? Cara, não lembro, cara, porque 2007, 2006, né? eu tive uma trajetória muito picada. Não tinha um auditório ainda, não? Mas o ano letivo era 2006. Eu acho que não tinha um auditório, né? Tinha, cara, não. Tudo saiu em 2007. Tinha um auditório ainda, 2006, 2007. Não tinha, Bach. Cara, tu lembra? Tinha uma parte do ginásio ali no fundo, que era um ginásio menor, que não tinha polo esportivo, mas era um prédio também. Sim. Pô, Santos Dumont tem auditório hoje? Porra, cara, Não, baita naquela de um época já auditório, cara. Porra, Cara, eu cara. lembro que tinha sala de ciências Eu não naquele sei, prédio cara, ali, que a que gente eu- lá Tinha, ficava matando tinha aula. as cobrinhas no Salas- laboratório, tudo Salas no de Santos vídeo, Dumont, lembra? cara. Não. Salas de vídeo, É, lá sala atrás de onde ele tá vídeo. falando, lá no atrás Isso, do lá galpão, que era a onde é quadra. que, cara, onde é que era a sala de vídeo? No terraço era um andar assim que tava desativado. Tava vazio. E aí eles conseguiram um recurso e fizeram um auditório Porra, lá. da hora. Porra, Cara, nossa. que massa, velho. E eu lembro que, cara, eu lembro até da microfonia, cara, do microfone. Eu peguei e vi aquele... E eu pensei, caralho, né? E no momento que eu estive munido com o microfone na frente da escola inteira, foi o momento, assim, que meu coração bateu diferente. Eu lembro que eu até demorei, assim, pra falar. E é uma história engraçada, que outro cara que eu gosto muito, que é o Clóvis de Barros Filho, ele tem uma história semelhante com a minha. Que também foi na escola e foi numa situação semelhante. E aí, naquele momento, eu identifiquei, cara, que eu gostaria de seguir a minha vida através da comunicação. Né? Só que não uma comunicação jornalística, uma comunicação entre pessoas. Então foi ali que eu me expus à situação
que eu entendi o que eu queria para minha vida. E ali comecei uma trajetória no movimento estudantil. Eu participei 8 anos do movimento estudantil. Fui presidente de Grêmio Estudantil, fui diretor de União Blumenau Estudantes. Na faculdade eu também fui presidente de diretório, no caso o diretório de administração. Então essa exposição muito cedo no movimento estudantil fez eu entender que o meu espaço talvez seria trabalhando em equipe. Então eu entendi muito cedo, cara, que eu gostaria de trabalhar em equipe. E foi ali no Santos Dumont que eu fomentei isso. Na nossa gestão a gente fez muito campeonato de ping-pong, campeonato de futebol. O Grêmio Estudantil, o pessoal deve saber, o Grêmio Estudantil é como se fosse uma responsabilidade dos alunos perante uma conversa entre a diretoria e a representação dos alunos. E aí entra alguma coisa de entretenimento, pra gente até fomentar algum pouco de recurso, trazer... A gente fazia muito campeonato interno de futsal para conseguir fundos para o time de futsal participar dos Jogos da Primavera, por exemplo. Então, o Grêmio Estudantil ele atuava com ambientes onde a gente conseguia algum apreço para os alunos. E foi assim que eu entendi, certo? Aí na escola, eu lembro que eu também tive um projeto. O Santos Dumont ele fazia muito gincana, né? E o pessoal não queria organizar camisa de gincana, porque é uma bucha, né, cara? Tu vai lá, escolhe o quadro, escolhe a cor, daí tu fala com toda a galera, aí tu pega o número de cada um e tu faz. E eu identifiquei ali que talvez fosse uma oportunidade. Então, o meu primeiro projeto que eu me expus no empreendedorismo foi fazer a tal das camisas da gincana para os colegas ali do Santos Dumont. Essa foi a primeira vez assim que eu entendi, também além de trabalhar em equipe, que eu gostaria de estar à frente de projetos. E eu entendi aquilo como um projeto, né? Cara, eu lembro que minha mãe trabalhava em hospital, ela levava um cofrinho, o pessoal que trabalhava junto lá depositava moedinha no cofrinho e aí a gente usava esse dinheiro para custear as camisas, entrava em contato com as estampadoras e tal. Então, muito cedo, eu entendi que eu gostaria de estar num ambiente onde eu tivesse uma responsabilidade de uma equipe. Então, assim, a introdução da minha história foi mais ou menos essa. Aí, com 17 anos... eu entrei num processo seletivo para trabalhar numa cooperativa de crédito, a Unicred, uma excelente cooperativa, carrego comigo, conheci excelentes profissionais lá, foi lá que eu entendi o que significa hierarquia e que, pô, tu que tá à frente de uma startup sabe a importância de a gente ter uma hierarquia somada com uma cultura organizacional, e uma cooperativa ela leva muito a cultura organizacional, né? É um pretexto para tu administrar uma cooperativa é tu pautar uma cultura organizacional baseada nos 7 princípios da cooperativa. Então ali eu trabalhei 5 anos. Nessa cooperativa eu entendi também que eu gostaria de estar trabalhando com empresas, né? Eu comecei como estagiário lá. Eu era o cara do coletinho do Posso Ajudar, cara. Então assim, eu comecei na frente do caixa eletrônico, aí depois tive uma oportunidade para ir pro caixa. Daí depois do caixa eu fui assistente de gerente da PJ e depois eu assumi uma carteira de gerente de relacionamento. O gerente de relacionamento ele não é um cara que ele vai ter uma equipe, tá? Ele é um cara que ele tem uma carteira de contas, uma carteira de clientes e ele tem uma responsabilidade para cumprir certos números com aqueles clientes e desenvolver o relacionamento, né? Fazer com que a cooperativa seja uma coisa importante dentro da carteira de instituições financeiras daquele tal cliente. Então ali na cooperativa, paralela à cooperativa, eu sempre me expus a também empreendimentos paralelos, né? Eu sempre tive essa gana do empreendedorismo. Esse é um papo massa que eu queria trazer pra galera. Eu trabalhei 5 anos na cooperativa de crédito, então eu tive até alguma série de promoções dentro da cooperativa de crédito, mas eu sempre empreendia paralelamente. E aonde está o X da questão? Trabalhe, exerça o intraempreendedorismo o tempo que for até o teu projeto se sustentar, certo? E eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas acabam invertendo o papel, né? Elas não exercem o intraempreendedorismo e, cara, intraempreendedorismo é meio que tu empreender com o capital dos outros, cara. Então, assim... É o melhor dos mundos, tu parar pra olhar. Exatamente. Na visão estratégica do negócio, cara, você não precisa dedicar o seu capital. De certa forma, se tu tiver uma liberdade dos diretores, tu consegue espaço para tuas ideias e, cara, tu não arca com o prejuízo das ideias darem errado. Cara. Meio que tu se caleja para quando tu tiver o teu projeto e usar o teu capital, tu tá mais preparado pro mercado, né? E ali na cooperativa de crédito, eu tive alguns projetos. Eu tive o primeiro projeto, que era um projeto que se chamava Baronesa do Vinho. O que eu fazia? A gente entrava em contato com ociosidade de certos restaurantes e a gente levava um sommelier
em um chefe de cozinha nesse restaurante, e a gente usava o espaço desse restaurante no momento ocioso para fazer um evento de enogastronomia. Então o sommelier dava uma palestra sobre os vinhos que estavam sendo degustados, e o chefe de cozinha montava um menu com os ingredientes daquele restaurante e servia harmonizando com os vinhos do sommelier. E aí a gente tinha lá um momento para as pessoas se interagirem e tal. Isso foi um projeto muito bom. Então esse projeto foi onde eu me expus também à gastronomia, que lá depois eu fui entrar no Brasilic. Então muito cedo eu já estive exposto à gastronomia, e eu fui entender só depois que eu seria dono de um restaurante, né? E paralelo a isso também trabalhei no ramo da cerveja. Eu tive um projeto, e eu gosto de falar dos projetos que quebram, porque foram os projetos quebrados que me fizeram entender o que eu não preciso fazer de errado. E quando tu perde dinheiro empreendendo, e aí quando tu pesa a tua consciência de saber que tu investiu errado, para quem investe sabe que, cara, é uma ferida aberta que tu precisa curar essa ferida para fazer com que os teus próximos investimentos você não cometa os mesmos erros. Então é muito bom tu ter histórias onde tu vai quebrar um projeto. Subsentende que o cara cada vez mais está preparado, né? No Brasil a gente tem muito isso de dizer que o cara quebra, o cara não é muito importante. Mas eu gosto de resgatar essa visão de que, cara, quando tu quebra, tu tá próximo do sucesso, ou tu tá próximo de fazer com que o teu projeto tenha um resultado mais positivo que o projeto anterior. A Imbir foi um e-commerce de cerveja artesanal. A gente vendia os rótulos de cervejas aqui da região, e a gente focava em cervejas de menor visibilidade, com indústrias menores. Eu acho que talvez, se eu fizer uma reanálise, talvez esse fosse o que fez com que o e-commerce desse errado, porque as marcas elas não tinham uma expressão ainda para o pessoal ir lá buscar e falar, eu quero aquela cerveja. Então a gente tinha que dedicar uma energia para produzir conteúdo sobre aquela cerveja, fazer com que os clientes... Divulgar a marca do cara. Então assim, era um processo bem oneroso. Foi bem legal, cara, que na outubro de 2017 a gente até montou uma loja física na 15 para acompanhar os desfiles. Ficou 17 dias a loja física aberta. Então tinha alguns clientes que compravam da gente lá de São Paulo, ele vinha para outubro, ele conhecia a gente pessoalmente dentro da estrutura que a gente montou no Oktoberfest. O que eu aprendi com isso? De que as pessoas valorizam o contato pessoal. E se vocês entenderem, hoje o Brasilic, ele valoriza muito o contato pessoal. Então, como que eu aprendi que numa marca que conseguisse espaço no mercado, que foi o Brasilic futuramente, que as pessoas elas valorizavam o contato pessoal? Numa empresa que eu já tinha quebrado. Então assim, as empresas que a gente investe, coloca no mercado, que elas não vão ter um sucesso financeiro, mas e o sucesso do conhecimento, né? E eu acredito que esse é uma escola. Então é esse sucesso quebrando que faz com que futuramente tu tome decisões mais assertivas nos teus projetos. Te ensina, né, brother? O que o Ramon falou, é uma escola, né? Por mais que tu aprenda com esses erros, o quebrar faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. E aí o Brasilic foi aparecer na minha vida num momento... Eu não sou fundador do Brasilic. Eu comprei uma parte do Brasilic através de um convite dos sócios fundadores. O Brasilic é composto por 5 pessoas na diretoria. A gente tem José Damas e Peter, que eles são engenheiros de formação e eles trabalham mais como conselheiros da marca. O pessoal pode até pensar, 5 sócios, como é que vocês conseguem se administrar? A gente delega muito a decisão de voto para quem está na operação, e a gente trabalha o Brasilic muito no equity. Sabe? Então assim, a gente não trabalha muito o Brasilic na receita a curto prazo. A gente é bem ambicioso, a gente acredita que o Brasilic vai ser a maior rede de alimentação saudável do Brasil. Talvez do mundo, por que não? Mas antes vamos dominar o espaço brasileiro. Sim. Então esse objetivo faz com que tu possa abrir mais espaço numa sociedade, certeza. Porque tu tá mirando o equity lá na frente, né? O equity nada mais é do que o quão valoroso aquela marca é na visão dos clientes, investidores e pessoas que estão ditando o mercado. E aí a tua fala ela é perfeita, porque não obrigatoriamente está linkado à receita. Exato. Tu tem que esquecer um pouco o lucro, a relação a lucro, receita, enfim. O equity tu está visando lá na frente, né? É o que o teu negócio vai gerar de valor no mercado, cara. Isso é fantástico. E assim, depois que o pessoal entender o que é equity, cara, abre a mente, né? E eu vou te falar que trabalhar em cima de equity faz tu tomar decisões mais assertivas. Porque quando tu toma decisão em cima de gráfico, em cima de dados, tu meio que às vezes pode esquecer os princípios e os valores da tua marca. E a partir do momento que tu esquece dos princípios e dos valores da tua marca,
tu tá exposto a perder a fidelidade dos teus clientes. Porque o que faz os clientes gostarem de uma marca? É como essa marca se comunica com o cliente. E como tu tem que fazer com que tua marca se comunique com o cliente? Com base nos teus princípios, né? Então os princípios são direcionadores de uma marca. Então a gente tem esses 5 sócios e chegou uma parte que o Brasilic entendeu que ele precisava de pessoas com a minha expertise. Qual que é a minha expertise? Gestão de pessoas e gestão de processos. Então eles me procuraram, me fizeram uma proposta, a gente bolou um valuation lá, e aí em cima desse valuation eu comprei uma participação do Brasilic. Mas eles já te conheciam? Sim, eles são nossos amigos de infância, a gente é amigo de infância. Legal. Eu não apresentei os outros, né? Então além do José Damas e do Peter Conetete, que são os nossos conselheiros, a gente tem a Alexa Meira. A Alexa Meira é a chefe de cozinha. Então assim, cara, se vocês gostam do Brasilic, é da cabecinha dela que saem as receitas. A gente costuma dizer que sem a Alexa não teria Brasilic, porque um restaurante nada mais é do que a gente conquistar os clientes pela barriga. Um restaurante sem Então, comida não é um restaurante. não é um restaurante, E, né? cara, eu posso bater que é bom, tá? Eu gosto de comer ali, cara. Porra, bom pra caramba. o açaí não tem igual, brother. Pode comer em todos os lugares, é o melhor açaí que eu já comi. Até tem uma escritura minha lá, foi tu que fez junto com o Igor lá, Faz tempo, né? aquela coisa linda lá, escreveram meu nome lá, uma maravilha, tá? Um dia tu chega lá, se tiver lá ainda o quadro de giz lá, tu dá uma olhada. O Gentileza já era Gentileza, não é? Tinha um quadro? Era Gentileza, já era Gentileza? Aham. Esse projeto do Gentileza, vamos fazer um parênteses aqui, porque é uma coisa bem legal. O que meus sócios fizeram na época? Nessa época eu ainda não era sócio proprietário. Eles montaram um quadro de giz onde tu pudesse fazer uma gentileza para um próximo cliente. Então assim, cara, tu deixava pago um produto e tu escrevia alguma mensagem no quadro. Tinha coisas, por exemplo, assim: o próximo cliente que chegar de chinelo, deixei um suco pago. E aí imagina um cara que chegou de chinelo lá, descobrir que ele tem um suco ganha pago. um suco do nada. Porra, e quando ele... Massa. E o grande QI tá quando ele entende que foi uma pessoa que ele não conhece que deixou pago. Entendeu? Cara, eu acredito que de certa maneira, de uma maneira muito micro, a gente ensinou para aquele cara empatia. Né? Então assim, porra, hoje eu ganhei um suco de uma pessoa, mas quem que é, né? Quem que pode ser essa pessoa? E a gente estimulava coisas assim bem adversas, né? Então assim, às vezes, quem chegar de bicicleta ou quem chegar de boné vermelho. Então assim, o pessoal era bem criativo nessa parte. Os outros sócios, então, depois da Alexa, chefe de cozinha, eu tenho o Nicolas Conetete. Tu já comentou que tu conhece ele. O Nicolas, ele é o nosso diretor de marketing. O Nicolas, a Alexa e o Peter são os fundadores do Brasilic. Então, da cabeça deles que saiu identidade de marca. A marca foi feita pelo Eric Miller, é blumenauense. Não sei se vocês conhecem também. Ele hoje, ele não sei se ele mora na Inglaterra, eu sei que ele mora na... Há pouco tempo eu sei que ele morava na gringa. Agora, qual o lugar assim específico eu não Mas não ele sei. é blumenauense. Ele é blumenauense, ele é designer e tal. A especialidade dele é designer de produto, cara foda, tá? Eu indico massa. ele pra todas as pessoas. Ele é bom mesmo, cara. E a gente tem dentro da nossa sociedade, a gente sempre fala, né, que o início do branding que fez com que as pessoas identificassem a preço. Né? Porque o brand bem escrito, cara, ela é a primeira impressão do teu cliente com a tua marca. Então, se tu tiver um brand meio atravessado, tu vai perder a oportunidade de fidelização a curto prazo, né? Então, o Peter, a Alexa e o Nicolas são os sócios fundadores da marca. E aí, depois de um momento onde eles identificaram que eles precisavam mudar um pouco como eles entendiam o restaurante, chegou um momento que eles queriam escalonar, e eles entenderam que para escalonar eles teriam que fazer coisas, tomar decisões diferentes, muito de encontro aos objetivos que eles tinham e também de como eles faziam a gestão do negócio. Eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Gestão dentro de restaurante, ela é bem rara. Geralmente, cara, o dono de um restaurante, ele não entende que ele tem uma equipe e precisa ter uma cultura organizacional, por exemplo. Muito por conta de hoje a gente tem uma literatura muito recente, contemporânea, que usa muito exemplo de empresas de tecnologia para tu citar cultura organizacional. Cara, lá no Brasília, que a gente é um restaurante com 17 colaboradores, a gente vive uma cultura organizacional. Lá ninguém tem uma mesa, não tem nenhum computador, a gente trabalha com comida, a gente serve. Mas a gente vende essa cultura organizacional para os colaboradores. Por exemplo, o nosso turnover, cara, ele é quase zero. A gente tem um turnover muito baixo de demissão. E o cara que ele trabalha, geralmente, como auxiliar de cozinha, ele meio que vai galgando, sabe? E geralmente ele trabalha com bico. Então ele faz um bico aqui, faz um bico lá. Então ali no Brasil, e com essa pauta que a gente criou com os colaboradores, fazem com que os colaboradores queiram fazer carreira ali dentro, né? Então, eu entrei na sociedade para a gente ter essa pauta de gestão dentro e isso ser uma base para o escalonamento. Antes da pandemia, a gente estava muito crente que a forma que a gente ia escalonar o negócio era com franquia, né?
Hoje, sendo bem sincero pra vocês, essa não é a nossa decisão a curto prazo. Assim, a gente tá meio que surfando uma onda. O que a gente vai fazer com a marca? E era a pergunta que eu ia te fazer. Qual que era a projeção de escalonar a marca? Se era com franquia? Era com franquia. A ideia principal foi com franquia. Tanto é que a gente foi criar todos os processos, padronizar esses processos, documentar esses processos pensando na franquia. Só que a pandemia trouxe algumas heranças de percepções. Por exemplo, cara, uma coisa que o Nicolas trouxe um insight pra mim. Imagina se a gente tivesse aberto uma franquia antes da pandemia. Cara, talvez o Brasil tivesse quebrado. Tá ligado? Então, assim, às vezes o medo ele é bem interessante, de certa maneira. E eu gosto de dizer, cara, que não existe coragem sem medo. Porque a coragem, ela é um sentimento que tu tem porque tu tem medo. Entendeu? Então assim, ó, não existe coragem sem medo. Elas são... Uma é necessária à outra. O medo vem primeiro. Né? Cara, o corajoso, ele teve que criar força pra vencer o medo. Com certeza. Tanto que a gente até em alguns outros episódios, não me falha em memória, a gente tratou o tema medo em alguns pontos. E cara, o medo é dos teus instintos mais primitivos. O medo é o que te mantém vivo. É exatamente. Entende? Tu levando pra pré-história, enfim, mas o cara viajando. Né? Mas não, é verdade. Mas, cara, se tu olhar, o medo é o que te mantém vivo, cara. Então, assim, claro, no mundo dos negócios, como a gente tá falando agora, em business, o medo é o que te mantém atento, cara. Porra, eu não posso errar. Se eu errar, eu vou ter alguma consequência, enfim. Então, tipo, é bem isso que tu falou. A coragem, ela tá muito aliada ao medo. Tu não pode deixar o medo ser superior à tua coragem. Então a tua coragem tem que ser maior que o teu medo, mas os dois estão caminhando ali, cara. Verdade. E até se errar, né? Corrigir o mais rápido possível, né, cara? Entender que errou e corrigir, tirar né? o aprendizado daquele erro. Perfeito. E tocar vida que segue, bola pra frente. Ô Baki, quantos restaurantes vocês têm? É só o de Blue? Só o de Blumenau. Cara, eu pensei que... Eu juro... Cara, esses tempos eu vi até o Nicolas em outro lugar, eu pensei que já tinha em Floripa, alguma coisa assim, cara, mas não, só em Blue. Não, só em Blue. Caraca, 17 pessoas ali, é uma galerinha, né, cara? Cara, eu sou muito orgulhoso do que a gente faz com o Brasilic. Eu tenho uma equipe sensacional, cara. Cara, que massa. Uma equipe sensacional, assim, ó, eu tô aqui tranquilo, eu sei que o Brasilic, ele tá com o mesmo padrão, com a mesma qualidade de atendimento, eu me preocupo muito, assim, eu acredito que o que eu precisava aprender sobre liderança sozinho, né? Porque o conhecimento ele é vitalício, né? Sozinho eu meio que já aprendi. Então qual que é o próximo espaço para tu aprender sobre liderança? Formando outros líderes. Exato. Então ali, cara, essa que já virou até clichê, né? Parece até demagogia falar. Mas assim, é assim que funciona, cara. Mas tem, cara, é assim que funciona, mas poucas pessoas têm esse pensamento. Porque a maioria das pessoas, quando pensam em formar outros líderes, tu tá pensando que, eu vou formar alguém que pode pegar o meu lugar. Exatamente. Cara, principalmente dentro de organizações, né? Aproveitando o gancho, já que tu falou justamente disso, cara, isso é uma coisa até que eu ia trazer uma hora. O quão importante, na tua visão, é as pessoas terem um líder? Cara, eu acredito que é 100% importante e imprescindível. Não existe outra maneira de tu fazer negócio sem tu ter... A gente pode até desburocratizar a palavra líder. Um responsável. Cara, se não tiver um responsável, cara, a gente vai ter uma anarquia. Né? Verdade, então assim, que negócio que se faz no meio de uma anarquia? Precisa ter alguém pra cobrar, cara. Precisa ter alguém pra tu delegar, entendeu? Um ditado popular que ele fala que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Ou seja, não tem um dono, não tem um responsável para aquilo. Um deixa pro outro. Um deixa pro outro, outro deixa pra um, brother, acabou. Então, eu concordo muito contigo. Obrigatoriamente, o líder não tem que ser hierarquicamente superior. Ele tem que ser o responsável. Cara. Tu pode estar na mesma linha de todo mundo, brother. O líder não é o chefe. Tanto é que no Brasilic hoje a gente tem um trainee de gerente, um trainee de subchefe e um trainee de chefe de cozinha. E a nossa grade, o nosso organograma, ele é horizontal. 100% horizontal. Então assim, o cara ele é trainee de gerente. No organograma ele é horizontal, ele está do lado do auxiliar de cozinha. Na mesma linha. Mas o que difere ele? As responsabilidades que ele tem na rotina, né? Ele é responsável por manter o estoque, ele é responsável por mediar a conversa do delivery com o cliente, ele é responsável por gerenciar os processos da cozinha, supervisionar, mas isso não se diz respeito a... Ele não precisa ser uma hierarquia superior, né? Até porque o gerente, quando o cara é um gerente de processo de um delivery, ele não tem que tomar muita decisão porque o processo ele é bem rotineiro, né? Cara, um processo de um restaurante ele é muito simples. Existem pessoas com fome e existem pessoas vendendo
vendendo comida, entendeu? Então assim, eu gosto sempre de simplificar os processos, sabe? E eu falo muito isso pra eles, cara, não tem mistério. As pessoas estão aqui com fome, às vezes com pressa, e a gente tá aqui paradinho pra servir. Então quando eles chegar, a gente entende que eles estão com pressa e de uma maneira ágil a gente serve eles e tá todo mundo feliz, tá todo mundo satisfeito. A gente tá fazendo a nossa parte e o cliente tá satisfeito também. Então assim, eu gosto muito de levar essa ideia também para essas pessoas que a gente tá lidando como trainees ali dentro. Voltando sobre o formar líderes, né? Então assim, tô fazendo uma pós, eu voltei a estudar, cara. Eu sempre tive apreço pela academia, né? Academia não no sentido muscular, né? Sim. Academia no sentido universitário. E eu voltei agora. Estou fazendo uma pós-graduação voltada também para gestão de pessoas com enfoque em tecnologia. Então eu estou meio que reciclando o meu conhecimento. Nossa. E isso foi o meu incentivo para entender, cara, eu preciso formar novos líderes. E foi que a gente traçou nos sócios. Então assim, a gente vai selecionar as pessoas que estão exercendo o intraempreendedorismo e a gente vai dar a oportunidade para essas pessoas crescerem. E como é que tu incentiva o intraempreendedorismo dentro da tua empresa? Tu precisa entender onde aquele colaborador quer chegar. Massa. Entendeu? Então assim, quando tu entende aonde o colaborador quer chegar, tu consegue estimular o intraempreendedorismo. Porque assim, cara, não tem como tu achar que tu vai ter um intraempreendedor dentro da tua equipe se não for tu que vai entender que ele é um cara que pode ser um intraempreendedor. Existem raras exceções onde a pessoa ela chega para ti com uma ideia, ela chega para ti com uma sugestão, mas na maioria dos casos, cara, o gestor ele precisa entender. Tem um bloqueio, né? É isso aí. Tem um bloqueio e às vezes, tipo assim, se não tá escrito na parede é porque não pode. Entendeu? Então às vezes o cara se limita muito, entende? Então assim, a gente identificou essas pessoas e aí, por exemplo, tem o Roberto, né? O objetivo do Roberto, cara, é se formar em nutrição, ele está estudando nutrição e o objetivo da vida dele, cara, é ter uma empresa de consultoria alimentar para grandes indústrias. Eu achei muito massa porque é até nichado, né? Então assim, por exemplo assim, tem a Souza Cruz, alguém precisa cuidar da nutrição dos colaboradores do restaurante interno da Souza Cruz. Entendendo o objetivo dele, na minha posição como gestor, o que eu penso? Que tipo de responsabilidade que eu vou delegar para o Beto para fazer com que ele crie expertise para um dia fazer com que ele consiga, de uma maneira muito produtiva, tocar a empresa de terceirização de nutrição dele. Então assim, quando tu entende, tu conhece o teu colaborador, cara, a tua gestão fica até mais fácil. Os outros colaboradores, então, eu tenho a Amanda e tenho o Luiz também, que são os trainees da cozinha. O Luiz quer trabalhar com consultoria futura de gastronomia. A Amanda, ela quer seguir carreira de chefe. Então assim, sabendo disso, eu consigo criar questões de responsabilidade também para ambos, para fazer com que eles consigam entender o que eles precisam fazer para aprender e dedicar a expertise para o futuro. E sabendo disso, por exemplo, tu tem 2 colaboradores que, pelo que eu entendi, estão teoricamente numa mesma função hoje. Sim. Porém, ambos com visões de futuro diferentes. Exato. Um quer um caminho, o outro quer outro. Tá na mão do gestor entender qual o caminho que esse cara quer trilhar e orientar, cara, e ajudar e facilitar para que esse cara se desenvolva, né? Eu acho que é fantástico isso, Massa. É tu formar as pessoas. Ô Gil, e isso aí vem muito de encontro até com aquele colaborador que tu deu uma oportunidade pro cara aprender dentro da empresa, né? Claro. Mas é o que o Matheus falou lá no começo, cara. 99%, vamos lá, a gente está generalizando, mas normalmente não é o cara que vem para ti com uma ideia de empreender dentro da empresa. Tu tem que sacar como gestor que aquele cara tem esse perfil, esse feeling e dar liberdade para ele fazer. De nada adianta também tu entender que ele tem esse perfil e tu cortar o cara. Tu tem que dar liberdade para ele fazer. É verdade. E outra, isso tem que ser muito bem conversado, tá? É. Porque assim, se tu começa a delegar sem entender e sem estabelecer a tua ideia que tu quer desenvolver ele vai achar que tu tá dando serviço, tá cansando ele. Então, cara, verdade, gestão é conversa, cara. Você tem que conversar com os seus colaboradores. Só assim tu consegue alinhar o discurso. Tá ligado? E dentro de uma empresa, cara, eu divido uma empresa em 3 P's. Pessoas, processo e produto. Generalizando, vamos lá. Cara, toda empresa tem pessoas, processo e produto. Cara, independente do segmento, tu simplifica. Todas têm processos, todas têm produto e todas têm pessoas ali. Cara, um produto, cara, tu junta a tua equipe de marketing, teu design de produto, tu inventa um produto, tu bola um preço, tu joga no mercado.
Ah, ele tá muito caro, tu volta com ele, tu barateia o custo de matéria-prima, tu lança ele de novo no mercado, ele não vende, tu tira do mercado, tu lança outro produto, é maleável. Processos também. Esse processo funciona dessa maneira, traz agilidade, é um processo oneroso, é um processo custoso. Como a gente pode fazer diferente? Muda, faz desse jeito, faz outras parcerias logísticas, simplifica. Tu consegue mudar. Agora, o que tu faz com as pessoas? Como que tu faz para ter uma receita prática para entender um grupo de pessoas que nasceu num ambiente diferente, foi criado numa cultura diferente, ou seja, o nosso ambiente faz com que a gente defina os nossos princípios. Então, como numa equipe de 17, que é o nosso caso lá no Brasilic, como que eu crio um script para gerenciar as pessoas que estão emergidas em ambientes totalmente diferentes? Às vezes inóspitos, com às objetivos vezes, diferentes com também, objetivos né? Que vem totalmente isso aí. diferentes. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque tira um pouquinho do foco, o gestor, tá? Tira um pouquinho do foco do produto, do processo. O que é tirar um pouquinho do foco? Forma outros líderes dedicados em formação de produto, formação de processo e se concentra nas pessoas. Porque assim, cara, o líder, ele nada mais é do que a pessoa que tem o objetivo de maximizar talento. Então assim, cara, tu faz parte da minha equipe, eu preciso entender qual é o teu talento, eu preciso maximizar o teu talento. O líder, ele não tem que estar muito envolvido no processo, nem no operacional, cara. Ele tem que estar mais envolvido em observar, literalmente. Exatamente. É Eu tenho o mesmo pensamento. E as empresas, na verdade, cara, elas têm fases, né? As empresas têm fases. Então é muito importante até esse ponto que tu trouxe dos P's, cara, porque principalmente no começo do negócio ainda, tu tem, a lógica é bem por aí. É muito tipo assim, pessoas, processos e produto no começo. Depois tem uma fase que são processos, pessoas e produto. Até que depois sim, produto, processos e pessoas. E esse começo aqui é muito complexo. Por quê? Ok, que tu tem que focar muito em pessoas, mas ao mesmo tempo tu também não pode esquecer da melhoria dos teus processos, senão tu não vai chegar nem na segunda fase aqui, né? Tu já cai no primeiro vale da morte que o negócio tem aqui no meio. Mas é bem por aí, assim, o desenvolvimento das pessoas aqui, da liderança, e é o que a gente diz, né, cara, mais importante do que tu ganhar a guerra é saber quem tá na trincheira do teu lado, né? Porque tu não pode dar uma missão maior do que a pessoa pode entregar. Exato. Essa é a tua função, de ter que descobrir o que tu falou, né? Eu tenho que saber quem joga o jogo comigo. Eu tenho que saber. Mas certinho. E é essa a função do líder, né? Do gestor. Exato. Além de tu, como o Matheus falou, descobrir os talentos, entender o que aquele cara sabe fazer, eu vejo muito a função do líder, do gestor, como sendo um facilitador, cara. Total. Ele tem que estar ali para facilitar que as coisas funcionem para a equipe. E é o que tu falou, ele não tem que estar envolvido em processo diariamente, ele não tem que estar envolvido no operacional, ele não tem que ser um exímio conhecedor do processo, ele tem que facilitar que as coisas funcionem da forma que tem que funcionar e identificar quem faz o que bem feito. E outra coisa, cara, tu tava falando, eu lembrei de uma parada agora. Uma forma de tu estimular o intraempreendedorismo é tu dar responsabilidade de decisão pro colaborador também, cara. É isso aí. Por quê? Porque ele vai ter as consequências da decisão. E consequência molda caráter, cara. Então assim, se a tua consequência ela foi uma consequência negativa, isso vai fazer com que tu, voltamos ao princípio que a gente tava conversando, né? Vai calejar para nas próximas vezes tomar decisões melhores. E como tu tá numa posição de formar novos líderes e tu tá com a ideia de fazer com que os teus colaboradores sejam outros líderes, não existe outra maneira de tu fazer com que tu consiga sucesso nisso, a não ser delegando responsabilidades e inclusive de tomada de decisão. Eu confio muito nisso. Então eu trago essas 3 pessoas agora, estou começando a trazer agora, isso foi uma decisão bem de 2022, essa pauta do formar novos líderes, e a gente montou os cargos de trainee. Justamente com essa pauta de fazer eles participarem das decisões. Às vezes o sócio, cara, não toma a melhor decisão. Por quê? Porque o sócio não vive a empresa na maioria das vezes. Cara, acabei de lembrar de um case, cara, que eu vou contar. Quando eu trabalhava na Unicred, na parte que eu fui de caixa, tá? Todo respeito, tá? Unicred, tem alguém aí assistindo. Nós somos faixa, o Brasilic tem conta lá ainda, tá tudo certo, tá? Mas uma questão que aconteceu e que hoje eu acredito que a Unicred não faz mais.
Quando eu era caixa, cara, rolou um negócio de nós trocar o sistema do caixa. Então assim, hoje o caixa é do sistema X, agora eu vou mudar pro sistema Y caixa. Cara, porra, tu tá ligado, trabalha com tecnologia. Mudar sistema é sempre uma bucha, né? E quem opera o sistema de caixa num banco? O caixa. O caixa, né? Vamos fazer reuniões de brainstorm para entender as dores do caixa pra gente contratar um sistema bom. A reunião era com o gerente da agência. E o caixa não tá envolvido na reunião. Porra, o gerente de agência, né? com todo respeito, cara, o gerente de agência, ele não encosta numa nota de R$2 dentro de um banco, cara. Ele não tem nem acesso ao cofre, nem o gerente tempo, da né? agência. Não tem nem tempo, Tem nem né? tempo. O gerente da agência não tem nem acesso ao cofre, cara. Quem tem o tesoureiro. Entende? Então, assim, me ensinou muito cedo na Unicred de que, cara, se tu vai fazer alguma coisa que vai mudar a rotina do colaborador, traz ele pra decisão. Perfeito. Porque sabe o que acontece? Se tem alguma consequência negativa, ele tá do teu lado, ele não tá contra ti. Tá vendo? Se tivesse falado com a gente, não tinha dado um sistema desse. Entendeu? Agora, quando ele participa, é seguro pro líder trazer a equipe para tomar decisão. Entendeu? Então, até além de ter uma pauta mais empática, de inclusão da tua equipe, faz com que tu também traga segurança para as tuas decisões. Porque, cara, quem que é a melhor pessoa para falar como tem que ser o sistema do caixa, não ser o caixa, que o cara todo que opera, dia né? abrindo a porra do caixa. O cara tá com a mão ali operando Aproveitando a deixa, sabe o que eu gosto de fazer? Muitas vezes chega muita coisa pra mim, né? Pô, aconteceu assim, assim, assado. E como é que eu vou resolver isso aqui? Eu já pergunto, qual é a ideia? Né? Do que eu sair respondendo. É inverter a Qual é a ideia? responsabilidade. Eu sempre pergunto, Mas cara, todo mundo que trabalha aqui comigo pode falar isso, cara. Eu sempre que tu vem me perguntar alguma coisa, eu vou te perguntar de novo. Qual é a ideia? Qual é a tua sugestão? É Porque tu tem que ensinar as pessoas a resolver problema. Cara. Muitas vezes ela tem a resposta para o problema. Claro. Só que ela tá tão talvez acostumada a trazer para o gestor e querer ouvir a tua opinião, talvez até para ter mais segurança na tomada de decisão. Mas eu acho que para nós estimularmos, cara, a melhor coisa é realmente perguntar: o que tu faria? Como que tu iria resolver? Beleza, se for um bicho de 7 cabeças e eu ver que não vai funcionar, eu vou te direcionar, vou te ajudar. Mas, cara, eu vou te garantir que 90% das vezes que alguém pergunta alguma coisa e eu devolvo com essa resposta, a pessoa tem a solução e ela sabe fazer e vai dar certo. Entendeu? E aí eu falo, cara, pode tocar, é isso aí mesmo. Mas é como tu falou, desculpa, Kainan, só pra não perder. Só que isso é cultura, né? É cultura, cara, isso tá enraizado na cultura organizacional. E é como tu falou, o teu papel ali é direcionar, mas assim, é muito fácil hoje o cara que é o trazedor de problemas, né? Ele vem com um problema, pô, tá aqui o problema. Beleza, temos o problema. Qual é a solução para esse problema? Tens alguma ideia para solucionar esse problema? Também costumo fazer muito isso. A gente tem a situação X. Beleza, temos que resolver a situação X. De que forma vamos resolver a situação X? E esse ponto que o Matheus colocou antes, cara, é imprescindível. Tu envolver as pessoas certas no processo. Porque senão depois tu cria o cara que é o cavaleiro do apocalipse, né? Ele vai estar torcendo para dar errado, porque ele não foi envolvido no processo. E aí vai acontecer o quê? Porra, trocaram esses caras e não me envolveram. É isso cara, mesmo, eu quero que tivesse dê falado merda. comigo, eu sabia que ia dar merda. Né? Cara, isso é engraçado que hoje, inclusive, aconteceu um fato desse. A gente tem um estoque onde a gente guarda todo o material de marketing. E faz pouco tempo que eu assumi a responsabilidade também de tocar a coordenadoria do marketing agora. E cara, eu tô controlando tudo no fio do bigode, né? Então, cara, veio um vendedor, veio qualquer pessoa lá que pegou o material de marketing. Não, cara, a gente vai dar baixa, a gente vai controlar agora. Aí, um colaborador nosso lá falou, cara, mas e o dia que a gente não estiver aqui? Vai vir aqui e vai pegar e a gente já não vai saber. Não, cara, vamos mudar, porque isso é uma cultura enraizada da empresa acontecer. Mas não, a partir de agora a gente tem processo, a gente vai ter que seguir dessa maneira. Ah, cara, mas não vai funcionar. Não, mas vamos testar. Tens alguma sugestão pra gente fazer? Não, porque não sei o que. Cara, não, vamos trazer isso pro nosso dia a dia, vamos botar pra rodar. Pra aí sim a gente ver se vai funcionar ou não. E o que não funcionar a gente vai mudando. Mas, cara, trazendo só pro que a gente falou antes, é cultural, cara. Mas dá pra mudar. Mas tu muda. Só que a gente tem que investir tempo. Não é do dia pra noite, não é de uma semana pra outra, cara. É um processo moroso, é um processo demorado. Mas é possível de mudar. Basta tu querer iniciar a mudança e startar. Vamos lá.
Vamos pensar de outra forma. Não vamos só trazer o problema. Vamos pensar na solução do problema. Hoje em dia, a galera tem muita cultura de se agarrar no problema, cara. Exatamente. Exato. E é um troço que me incomoda, porque assim, porra, Me incomoda. você enaltece o problema e se esquece de trabalhar a solução. Cara, É até isso aí, porque cara. o problema você já conhece, né? Isso. Então tu não debate problema. Isso cara. aí, cara. Perfeito. O problema tu já conhece, ele tá ali na tua cara. Beleza. O que a gente tem que fazer pra solucionar esse problema? Quais são as sugestões, cara? Quais são os isso aí, caminhos? é isso aí. Traz pelo menos 2 sugestões pra gente saber qual que é. Dá muita opção, tu não vai saber o que vai escolher. Outra né, cara? coisa que eu acho que tu comentou antes, né, sobre envolver todo mundo. Outra coisa que eu prezo muito aqui, por exemplo, quando a gente lançou um produto novo aqui há 5 meses atrás, em conversa entre os fundadores até ficou meio que assim, não, porque nós vamos definir o nome do produto tal, não sei o que. Eu falei, não, todo mundo vai definir o nome do produto novo. E botei pra votar. A empresa toda. Foi todo mundo que escolheu o nome do novo produto. E como é que foi a votação? Diferente assim? Ou teve um que disparou? Foi diferente, mas teve uma que despontou, que inclusive foi o escolhido, mas eu botei pra todo mundo votar. Quis participação de todo mundo na escolha do nome do produto. Cara, sabe uma coisa que eu penso muito, cara, e fazer com os colaboradores? É uma coisa que eu penso na minha cabeça, né? Cara, que espaço que eu vou abrir pro cara para ele fazer alguma coisa que ele queira falar na janta do Natal? Na janta do Natal, né, uma metáfora, né, gente? Na janta do Natal tá todos os teus tios, os primos. É aquela hora de que o teu tio olha pra ti e fala assim: ei, como é que tá lá no teu serviço? O que eu vou entregar de coisa boa pra esse cara poder encher o olho do tio? Entende? Cara, receitas do cardápio, lógico, todas elas são autorizadas pela Alexa. Mas, cara, a gente tem proteína que foi feito pela equipe da cozinha. A gente tem suco que foi feito pela equipe da cozinha. Salada que foi feito da equipe da cozinha. Então, assim, eu gosto da ideia de poder entregar pra esse cara a oportunidade de ele poder chegar pra alguém e falar assim, ó, próxima vez que for no Brasilic, come a salada X, que, pô, eu participei da criação dela. Status quo, cara. Status quo. As pessoas gostam do status quo. E um líder, cara, ele precisa entender, cara, que ele precisa criar ambientes para expor os colaboradores a adquirir status quo. Isso é desenvolver o colaborador também. Descola de tomar uma decisão e abre espaço pro cara também tomar uma decisão, entendeu? Porque assim, se ele toma uma decisão que vai levar o status quo dele, ele vai ser mais produtivo, ele vai ser mais estimulado, tu conserva a motivação dele e ele vira o embaixador da tua empresa. Sempre, cara, tu olha assim na tua empresa, tu sempre consegue identificar um elemento ou outro que não tá tão enraizado na ideia do processo, de como a empresa tem que seguir. Mas aquele cara, ele acaba sustentando o gap do colaborador que não entrega. Ele passa a ser um formador de opinião dentro da organização e um embaixador da marca fora dela. Cara, as possibilidades desse cara ser um braço direito teu, elas ganham muita potência. Entende? Isso é uma coisa que a gente faz bastante lá na organização também. Legal. Massa. Não, é massa. É o que eu sempre digo assim, cara. Ó, a palavra-chave é descentralização. Entendeu? Não adianta, porque é igual a gente falou antes aqui de problema. Se tu ficar resolvendo todo e qualquer problema, cara, por mínimo que seja, daqui a pouco a tua mesa tá com uma pilha de problema e tu não vai fazer mais nada da tua vida. Só vai ficar... Quando é que tu vai viajar, cara? Quando é que tu vai fazer alguma coisa que tu possa estar fora da empresa? Escravo, se tu né? é o cara, tu virou escravo da tua própria empresa. Tu virou escravo da tua empresa. Até às vezes nem sempre da tua empresa. Eu sempre tenho um termo, cara, pra mim que é muito forte, que muitas vezes acontece dentro de organizações, que é tu pune o colaborador pela competência dele. O que é o punir pela competência? Cara, tudo cai na mesa daquele cara porque ele resolve. Então, indiretamente, tu tá punindo aquele cara, o punindo, entre aspas, né? Entenda-se de passagem que não é o punir, mas aquele cara tá sempre atolado de trabalho. Por quê? Porque as coisas param na mesa dele e ele resolve. Então, tipo, tem que quebrar um pouco esse conceito, cara. Às vezes as coisas têm que vir resolvidas pro líder. Ou, pelo menos, parcialmente resolvidas ou com um caminho a ser tomado, né? Mas, porra, Cara, esse exemplo que tu trouxe dessa pessoa que geralmente fica sobrecarregada, porque ela geralmente é uma pessoa que puxa a responsabilidade, às vezes falta um gestor entender que ela é essa pessoa e chegar assim, meu amigo, chega aí. Cara, eu vejo que tu tá se destacando, né? Eu vejo que tu tem uma habilidade de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Estás disponível pra gente melhorar, intensificar isso? Quem sabe tu possa, né, evoluir aqui dentro da empresa? Cara, uma conversa simples. Convida o teu colaborador pra tomar um café. Conhece o cara. Cara, quais são os teus objetivos nos próximos 5 anos? O que tu quer fazer da tua vida? Cara, eu tenho um colaborador no Brasil que o sonho dele... inclusive, ontem eu fiz uma entrevista de um cara
que hoje ele foi trabalhar lá no Brasil e que, pô, o cara trabalhando bem pra caramba, com certeza eu vou contratá-lo. E, cara, o sonho dele é, em 5 anos, comprar uma van e viajar o mundo com a namorada. Ah, que doido. O cara que é o gestor. O cara que é o gestor, né? diferente. Total. Mas assim, ó, qual que é a primeira impressão do gestor? Putz, logo já vai sair. Vou perder o cara logo. Vou perder o cara. Putz, por que eu vou investir tempo nesse cara se ele não quer ser um chefe de cozinha? Se ele não quer ser um gerente de loja? Mano, tem que entender que às vezes o teu negócio, tá? E agora eu vou puxar muito pro meu negócio, que é um restaurante, tá? Um negócio que vocês trabalham, talvez uma pessoa dessa possa ser o perfil que às vezes vai te deixar na mão. Mas num restaurante, a gente tem que entender, cara, que ninguém vai fazer carreira pro resto da vida ganhando o salário base de um auxiliar de cozinha dentro de uma cidade de 360 mil habitantes, de Blumenau. Às vezes o cara é ambicioso, não tem como travar esse cara aqui. Eu costumo dizer para todos os cooperadores, o Brasília é como um trem. Aproveita enquanto esse trem tá na tua vida, e no momento que tu precisar trocar de vagão, a gente vai estar muito contente, porque no momento que tu esteve no Brasília, que tu foi intenso. Então assim, ó, no momento que tu está conosco, seja intenso e aproveite a oportunidade de estar num ambiente onde tu tem liberdade para aprender. Cara, não cessa a liberdade de aprendizado do teu colaborador. Então assim, ó, o que eu posso fazer por essa pessoa? Entender que o objetivo dele é esse e fazer com que eu consiga fazer com que ele atinja esse objetivo. Cara, é muito egocentrismo achar que tu tem um ambiente perfeito, uma cultura organizacional perfeita que vai travar o cara pro resto da vida aí. Não vai. E às vezes o cara, poderia, se eu tivesse uma percepção negativa do objetivo de vida dele, talvez eu não teria nem colocado ele para fazer um teste no Brasília, que hoje no teste ele se deu muito bem. O cara super ágil, educado, concentrado. Então às vezes, cara, tu pode até perder excelentes elementos com talentos exclusivos por crenças que tu tem. Então assim, eu vou contratar alguém porque eu quero mirar a longo prazo. Às vezes esse cara é o cara que vai se acomodar na tua empresa, ele vai ser improdutivo. Às vezes vai vazar antes do que o próprio cara, né? Às vezes vai pra concorrência. Aprender um negocinho diferente, leva pra concorrência, e leva pra concorrência. Então assim, cara, com essa forma de pensar, tu faz com que tu também não limite a tua tomada de decisão, sabe? Ah, que massa. Vamos agora falar. É bem a gente falou até agora muito de gestão, forte, né? cara. E, cara, eu acho animal esse papo. Mas vamos trazer um pouquinho agora pro Brasilic, Matheus. Bora. Qual é o conceito para quem não conhece? Que eu acho muito difícil alguém que tá assistindo não conhecer, mas enfim. O que é o conceito do Brasilic hoje, cara? Cara, vou falar de como os meus... Cara, que assim, ó, cara, eu sou fascinado pela forma como os meus sócios criaram o Brasilic. Como ele começou, enfim, não sei se a gente tratou cara, isso agora. É muito louco, porque assim, ó, o Brasilic, cara, ele foi feito por pessoas inexperientes com capital de terceiro ainda. Capital de banco. Então o Brasil já começou negativo. Já começou endividado. Já começou endividado, né? E quando a gente começa uma empresa endividada, cara, tu sempre tem uma bola de ferro aqui no teu tornozelo. E tu entender que depois a gente tá entrando no 7º ano de Brasília, que, porra, tu entender que tu já tem 7 anos com o tamanho que tu tem, com a cartela de clientes que tu tem, pô, tu começa a entender que foi um desafio vencido, né? Como é que surgiu a ideia do Brasilic, cara? Eu tenho 2 sócios que são irmãos, né? O Nicolas e o Peter são irmãos e a Alexa, esposa do Peter, cunhada do Nicolas, né? E outra coisa que foi até legal, eles trazerem alguém de fora da família, que é botar ordem em reunião, tá, cara? Porque assim, ó, a reunião, se tu deixar, vira almoço de família, né? Daí já começa a lavar roupa suja, vai longe. Vai longe. Eles até falam assim, pô, que bom que tu entrou, pelo menos tu bota panos quentes aqui e a gente não sai no tapa, né? Porque, pô, tu tá lidando com o irmão, pô, tu manda teu irmão e tomar banho fácil. Se bobear, sai o soco, né? Fácil, pô, facílimo. E, cara, o Nicolas, num fatídico dia, tava tomando um açaí na calçada de casa, e ele olhou pro Peter e falou assim, pô, é tão fácil montar um açaí? Tadinho, né? Depois foi ver o que não é fácil, né? Mas assim, surgiu dessa ideia, pô, é tão fácil montar um açaí aqui, tu compra o açaí, tu mistura os toppings aqui, pô, por que a gente não faz isso? E outra, ideia surgiu de uma necessidade, eles trabalhavam com engenharia, e a ideia do Brasilic surgiu depois de 2014, quando a Dilma entrou de novo, e aí a prospecção econômica do ramo de engenharia era cair. Então eles pensaram, pô, a gente precisa de uma renda extra, porque o setor de engenharia vai dar zica, né? Então aí foi que eles foram procurar uma outra alternativa de renda.
E aí a Alexa estava se formando na Univale, ela é formada, tá? Ela é chefe de gastronomia, formada na Univale. Ela meio que estava se formando, aí um olhou pro outro, será que faz, será que não faz? Daí a Alexa meio que tipo assim, cara, a Alexa ela é muito exigente. Por isso que os produtos do Brasil que são muito tops, porque ela é muito exigente. Então assim, não, se for só um açaí eu não quero. Se tiver alguma coisinha de uma salada, um wrap, e aí meio que foi crescendo a ideia. A primeira ideia, olha só que frustração, foi comprar uma franquia do... Cara, como é que é o nome dessa franquia? Açaí... Bem famoso? Tá em que todo... é Lockberry, não é? Não, uma franquia menor, assim. Cara, uma franquia do... Putz, cara, tem ali do lado do Noé Market, tem uma, tem outra lá no Garcia. Açaítes, na mosca, isso aí. Então a primeira ideia do Brasil era comprar uma franquia do Açaítes para colocar no segundo andar do Shopping H. Aí, cara, quando eles foram ver a sala no Shopping H, parece que um corretor que estava apresentando a sala era um antigo amigo da avó do Peter e do Nicholas. E chegou e questionou assim, pô, cara, vocês são um moleque jovem, cara, moleque inteligente, vocês vão comprar uma franquia, com todo respeito à franquia do Açaítes, tá? É uma excelente, cara, tem um gigante espaço no mercado, foi uma empresa que propulsionou no Brasil o conceito do açaí, né? Mas eu acredito que para aquele momento talvez não fosse a melhor decisão, né? Respeitável. E aí esse corretor meio que instigou, pô, vocês são inteligentes, vocês são novos, vocês vão comprar uma franquia, por que vocês não montam de vocês? Aí saíram com essa ideia. E o Eric, ele andava de bike, o cara que fez o designer, né? Ele andava de bike com o Nicholas e ele, porra, ele já era cara, desde a faculdade o Eric ele já tinha uma expertise diferenciada. Quando ele tava ele formado na FUB, quando ele tava na faculdade, ele já teve projeto que foi aprovado para ser exposto em outros países e tal. Ele sempre foi meio que assim, uma referência. O bicho é diferenciado diferenciadaço. Mesmo, né? E aí chegaram no Eric e falaram assim, pô, vamos criar uma marca. Né? E aí, onde que iniciou uma contextualização de uma marca, né? O Brasilic, como é que o nome do Brasilic foi surgir? Cara, numa conversa de chat, de grupo no Facebook, beleza, precisamos achar um nome. Cara, alguma coisa voltada ao Brasil e tal, porque assim, ó, a ideia do Peter e do Nicholas era uma questão muito, pô, vamos trazer um pico gringo, califa, uma pegada mais russa, mais handmade e tal... Daí a Alexa indagou, pô, mano, estamos no Brasil, açaí é brasileiro, cara. Vamos fazer uma marca brasileira? Vamos trazer um estereótipo brasileiro pra marca? Então aí que direcionou um nome. Pô, o nome tem que ter alguma conexão com o Brasil, né? E aí, cara, sabe quando tu começa a flodar o chat, assim, ó, Brasilim, Brasilônia, Brasileia, Brasilândia, Brasilic. Opa. Daqui a pouco surge do nada. Brasilic. Cara, foi muito disso. Foi a Alexa, ela meteu Brasilic. Entendeu? Daí tipo assim, ó, caralho, ficou Brasilic, né? E outra coisa que eu admiro, cara, o Peter, o nosso sócio, cara, tipo assim, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim, um cara super lógico, um cara super racional, entende? Toma decisões baseadas em dados e tal. Então assim, ele tem uma cabeça muito metódica para tomar decisão. E ele foi responsável pela criação do conceito financeiro, de como a gente ia fazer esse gerenciamento de processos e tal. Ele, como ser um cara meio ponto fora da curva, pensou o seguinte, cara, eu vou na literatura americana. Não vou me atentar muito a como o brasileiro faz restaurante. Então assim, a ideia principal de fazer um pico gringo não foi direcionada para a marca foi brasileira, mas o conceito de como tocar um restaurante foi gringo. E o que ele fez? Ele se associou a um fórum americano que se chama Restaurants Owner. E o Restaurants Owner é o maior fórum de gastronomia dos Estados Unidos. Cara, é um fórumzão mesmo, sabe? Que os fóruns das antigas, que todo mundo tinha, participava, é um fórum. Aí você pagava, não lembro o valor, mas era tipo assim, $30 por mês. Aí tu recebia uma revista todo mês. Cara, a revista chegava aqui na casa dele, saía lá da gringa dos Estados Unidos, chegava a revista com conceitos de gastronomia, algumas ideias, história de empreendedor. E dentro daquele fórum tinha muito conteúdo de como fazer gestão de restaurante. Muito conteúdo diferenciado. E cara, os americanos são foda pra fazer business, entendeu? Então assim, foi uma excelente estratégia. E foi aí que eles identificaram que eles iam criar um fast casual. O que é o fast casual? Ele é similar ao fast food. O que é o fast food? Uma alimentação rápida. E o fast casual também é uma alimentação rápida, só que a troca do food pelo casual, ele traz uma identidade de alimentos mais saudáveis. Então o fast casual ele não tem garçom, o fast casual ele faz produtos rápidos,
similares a um take and go, de alimentação mais voltada ao ambiente mais saudável. E aí foi que encontraram o termo, a gente vai ser um fast casual, a gente vai se basear na literatura americana, a gente vai contratar um cara foda para fazer o branding deles e a gente vai caminhar nesses 3 pilares, né? Então eu acredito que esses 3 pilares foram o que fizeram o Brasilic acontecer. A expertise de procurar material de fora, até para trazer novidade, né, cara? Assim, porra, o Brasil ele é meio batido de ideia. O Brasil o Brasil é o maior formador de empreendedor do mundo. Só que da mesma maneira a gente não tem escolaridade nenhuma para se formar como empreendedor, entendeu? Cara, eu fui ter contato com uma calculadora mesmo, porra, no primeiro semestre da faculdade, entendeu? Então assim, porra, ainda mais quem é estudante de escola pública, a gente sabe, né? Então assim, porra, carece um pouco de um direcionador. Cara, eu fui entender o que é política, cara, depois dos 18 anos. Entendeu? Então assim, às vezes tu começa a aprender isso na base, tu forma empreendedores melhores. Então assim, a gente tem muita estima de ser empreendedor, mas a gente não tem muito essa base para ser bom empreendedor. Então como a gente foi para fora, a gente trouxe coisas que não existiam para cá. Se tu fosse para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, grandes capitais, tá cheio de fast casual. Mas para nossa região do Vale do Itajaí, uma região extremamente germânica, tradicional, conservadora, e tu trazer uma coisa mais disruptiva na forma como tu atende as pessoas e na forma como tu serve um produto, isso meio que atiça a curiosidade. E foi atiçando a curiosidade de um núcleo de clientes de Blumenau que a gente deu esse match da marca, do processo e da gastronomia. Fazendo um parênteses aqui, a gente já volta na história do Brasilic. Eu tenho uma forma que eu explico como que tu tem que criar um sucesso pro teu restaurante. Cara, isso é uma dica aí, quem tem restaurante aí, presta atenção nessa, que essa dica vale ouro. Cara, um restaurante, ele tem esses 3 pilares que eu vou falar para vocês: gastronomia, atendimento e ambiente. Cara, se o teu ambiente é barulhento, se passa muito carro, tu tem um som muito alto, a tua comida é boa. Teu atendimento é muito massa. Pô, o ambiente é barulhento. Pô, tu não vai voltar lá, pô. Tu não consegue conversar com tua namorada lá. Agora o ambiente é muito bom. Uma música ambiente, gostosa, bem climatizado, tranquilo, gastronomia boa, comida boa. Mas, pô, atendimento é meio zoado, assim. Pô, não gosto muito ali. Pô, o garçom falou meio atravessado. Ou o cara parece que tá puto. Pô, não vai voltar. O atendimento é excelente, chama pelo nome, pessoas felizes, bem uniformizadas, o ambiente também é sensacional, climatizado, música ambiente, estou conseguindo conversar, mas pô, a gastronomia deixou a desejar. Cara, não vai voltar. Então, cara, se tu tem um restaurante, cara, tu não se atenta só na gastronomia, tu tem que se atentar nesses 3 pilares. Cria um ambiente gostoso, aconchegante, cria uma gastronomia exclusiva e outra, cara, não abre um restaurante sem ter um sócio-chefe de cozinha, cara. Cara, vamos simplificar para todos os ramos. Se ele vazar uma hora, fudeu. Fudeu a porra toda, entendeu? E outra, não faça sociedades que tu vai abrir uma empresa de determinado segmento que naquela sociedade não tem alguém com conhecimento técnico. Cara, você tem que ter alguém de conhecimento técnico, entendeu? Cara, por que o Brasil funciona? A gente tem uma chefe de cozinha que cuida da parte técnica e aqui, cara, eu crio uma equipe que vai produzir, o Nicolas cria um conceito de marketing que vai vender, o Peter e o José ficam controlando as tomadas de decisões junto com a gente e a gente cria uma trilha aí para conquistar os nossos objetivos. Mas voltando, então assim, se tu não cria esse ambiente onde tu vai entender esses 3 pilares, cara, o teu restaurante tende a ter algumas limitações. E essas limitações podem fazer com que tu não consiga chegar no ambiente onde tu quer chegar, sabe? Hoje o Brasilic tem, uma nota 4.8 no Google com 653 avaliações, cara. Cara, 4.8 com 653... É bom pra caralho, tá? Cara, é tipo assim, do caralho. É do caralho, tá ligado? No iFood a gente também é 4.8. Só que acho que tem 70 avaliações. Mas o público do iFood é muito exigente. Porque o público do iFood, ele não tem essa relação muito pessoal com o restaurante. Então, o cara meteu uma estrela, é 2 palitos. Sim, bem então, assim, ele não tem esse contato. Meteu uma estrela lá, tá tudo certo, baixa a tua média lá pra baixo. Então, voltando à marca do Brasilic. Outra coisa que faz o Brasilic ser bom é esse conceito que a gente tem. De entender que é ambiente. Vamos lá, ambiente do Brasilic. Climatizado, tem um calçadão, é localizado num calçadão. Outra coisa, quando tu vai abrir um restaurante, vai abrir uma empresa, cara, se atenta à praça, né? Não vai criar um ambiente aconchegante pro teu restaurante
depois de ter alugado uma sala. Pensa nisso antes, né? Onde é que a gente quer? Que tipo de cliente a gente quer? A gente quer um cliente mais à vontade, um cliente que gosta de ambientes externos. Pô, será que não tem um calçadão aqui e tal? Pô, vamos num calçadão. Hoje a gente fala do calçadão porque o calçadão tá pronto, né? Mas o Brasília, ele foi instalado naquela rua antes do calçadão ser pronto. Não sei se estão ligados, uma rua curtinha. Sim. Cara, você não tinha calçada. Tipo assim, era um Eu lembro, paralelepípedo, tá ligado? Cara, eu lembro que eu passava levava direto coisa ali no... Como é que é? No sapateiro que tem ali. Claro, saca? E esse cara é antigo, acho que ele tá 800 pra anos quem ali. não sabe, aqui de Blumenau, se não me engano, é a famosa Rua do Bricaimer. Não é? Calçadão do Bricaimer. Calçadão do Bricaimer. Aproveitando para não perder teu raciocínio que tu acabou de trazer aqui, cara, ó, uma dica, não só para restaurante, para qualquer modelo coisa de negócio que não seja um escritório mesmo, cara, que tu não receba público nele, mas a dica é, não escolhe o teu ponto pelo valor do aluguel, cara. Exatamente. Porque a maioria comete esse erro. Exato. Ah, cara, mas lá no Zendron o aluguel é bem barato para abrir, cara. Bicho, o teu público não tá lá, cara. Esse é o problema. Eu já vi muita lojinha de roupa quebrar por causa disso. Que é um aluguel barato? Cara, tu passava nos locais lá que tu olha, puxa, animal. Não tem ninguém caminhando. Lojinha bonita, bacana, ambiente legal. Mas não passa uma Tá no alma, local cara. errado, né, cara? Por quê? Porque talvez o aluguel era 500 pila. E aí? Quebrou. Às vezes é uma ideia muito boa que faltou planejamento. Perfeito, é isso aí. Voltando ao Brasília, então a gente tem o ambiente que tá no calçadão, a gente abre um ombrelone, o pessoal fica à vontade, eu quero um solzinho nas costas no meu horário de almoço. Pô, ele tem um ambiente lá fora. Pô, não, tô com calor do caralho, cara, eu quero ficar no ambiente climatizado. Ele vai pra dentro, ele tem um ar-condicionado. Pô, a gente serve em mesas de mármore. Tem uma baiana linda lá, tipo, pintada na parede, um papel de parede bonito com a identidade da marca. Isso cria um ambiente aconchegante. A gente tem uma música ambiente com playlists formadas pelos colaboradores e pela Alexa no Brasília. Então a gente tem as mesmas playlists. E essas playlists podem ser ouvidas depois para os clientes. Então tu gera uma conexão, ele tá lá, ele gostou da música. Qual música é essa? Não, peraí, pega a playlist inteira. Entende? Então, pô, tu cria conexões com o teu cliente através do ambiente. Outra coisa, gastronomia. Cara, gastronomia é fácil. Que nem eu já falei. Tenha um sócio, chefe de cozinha. E aí tu delega essa responsabilidade pra ele. Pra ele, exato. E na questão do atendimento, cara, porra, eu não vou nem pegar os créditos, cara. Bom e velho Starbucks. A ideia da empatia de chamar pelo nome. Pessoalidade, Nossa, cara. Pessoalidade. Personalizar a O parada, Brasília que ele atende, eu anoto o nome da pessoa, eu chamo. E, cara, no Brasília que tem muito cliente que bate cartão. Cara, a partir do segundo dia que ele foi lá, a gente já sabe o nome do cara. Então a próxima vez que ele chega lá, bom dia, Gilson. O cara sabe meu nome. Cara, aqui. lembrou meu nome. E aí, ontem tu comeu uma salada com galá. Pô, tu quer provar um rapzinho hoje? Cara, meio que eu já estabeleci uma relação, não estabeleci uma relação de amizade, mas estabeleci uma relação onde eu tenho a liberdade cedida por você para me conversar contigo. E aí o que vai acontecer? Quando esse cara pensar em alimentação, qual que é o primeiro lugar que vem na cabeça dele? Pô, o lugar onde ele tem alguém que ele conhece. Perfeito. Exato, o lugar onde, porra, cara, me chamam pelo nome quando eu chego naquele lugar. Isso gera uma conexão fudida. Fudida. Com o cliente, cara. Cara, É e a gente absurdo. faz muito isso e, cara, 80% do nosso público são mulheres de 25 a 34 anos. Entendeu? Isso também é público-alvo, né? A gente pode falar um pouquinho disso também. Então, entendendo o nosso público, a gente também começa a entender Fazer como elas ações. gostam de ser tratadas. E tipo assim, as mulheres, elas são mais vaidosas. Elas querem um ambiente mais exclusivo. Então, quando tu cria uma relação onde tu chama elas pelo nome, onde tu cria um ambiente onde elas conhecem, onde elas se sentem seguras, entendeu? Onde elas se sentem à vontade. E o ambiente do Brasília que é muito clean, né, cara? Eu gosto. O ambiente do Brasília que é light. Ali fora, como tu falou, ok, muito aberto, só que quando tu vai pra área interna, ele é leve. E a tal da cozinha aberta também, cara, Também ela é cria legal. um ambiente onde, cara, quer ver como funciona? Chega aí, olha aí como é que Ô, tá, Matheus, é toda aberta. Desde o momento que tu começou a falar, cara, até a gente chegar agora, eu consigo enxergar a tua paixão e o direcionamento que o Brasília tem, cara, pro customer centric, em ter sempre o consumidor no centro de tudo. 100%, cara. Cara, e isso é muito do caralho, porque tu entende a necessidade, o objetivo do cara e o que ele quer e etc. Isso Cara, é muito foda, uma coisa que cara. meu Isso é sócio muito fala, foda. o Nicolas,
quem é que paga o nosso salário? Era isso que eu ia falar agora, cara. Exatamente, Se tu não velho. colocar o teu cliente, o teu consumidor no centro do teu business, do teu negócio, cara, tu não tem isso aí que é receita. Então, cara, quem paga o teu salário não é o teu chefe, é o teu cliente, cara. O cliente é o responsável por colocar grana no teu negócio e manter o negócio em pé. Aí tu trabalha todo o foco do teu negócio e esquece o teu cliente, cara. O que adianta? Perfeito, cara. Entende, cara? Pô, Ter esse feeling, assim, ó, de ter os caras no meio, com certeza alavancar aí muito. Porque, bicho, as empresas, elas realmente esquecem, cara, de ter o cliente no meio. Sim. Esquecem mesmo. Estão mais preocupados com E grana. clientes também entram no P de pessoas, tá? Exato. Então o assim, a cliente gente uma pessoa, o né? cliente é uma pessoa. E tu tem que dar abertura pro cara, pro cliente conversar contigo, né, cara? Isso é importante pra tu se desenvolver, né? Claro, como é que Pra tu tua vai... empresa se Cara, desenvolver, feedback de produto. melhorar. Eu ia falar isso Se tu agora. não escutar o teu cliente, como é Exato. que tu vai saber o que tu precisa melhorar? Perfeito, Quais cara. são os gaps do teu processo? Pô, conversa com o teu cliente. Exatamente, cara. Entendeu? O melhor feedback que tu vai ter pra evoluir o teu negócio é o cara que tá comprando de ti. É ali que tu cresce o teu negócio, cara. Tu vê, ó, tu trabalha alimentação, a gente trabalha com sistema. É a mesma vibe, cara. Abertura total pro cliente. Inclusive, a gente faz várias rodadas de conversa com usuários para receber sugestão. Cara, é o mesmo lance que a gente falou Pra sobre o daí caixa sim- do banco. Como pra é que tu daí vai sim programar mandar um pro desenvolvimento. sistema se tu terceiriza Sem o uso envolver o para um cara. Sim, cliente? exato. Como é que tu não vai envolver o cara? Pô, não faz faz sentido, entendeu? Sobre a marca do Brasilic, então ali a gente se baseou naqueles 3 pretextos, a gente se baseou muito na literatura americana, hoje a gente se espelha muito até hoje. Outra coisa a gente fala, o brand da marca foi super fundamental, tá? Porque, cara, foi uma... Eu lembro, cara, que quando o Brasilic foi aberto, e eu gosto de dizer que o Brasilic ele vai fazer 7 anos. Eu estou sócio do Brasilic há 4. Mas os outros anos do Brasilic eu era cliente, então eu faço parte do cliente eu faço parte do Brasilic há 7 anos. Eu era um cliente assíduo, porque pô, os moleques eram meu amigo de infância. Como é que eu não vou no restaurante dos caras? E o Unicred, por coincidência, era no centro também. Eu ia andando até lá, pegava um smoothie, voltava andando e tal. Então, porra, agora me deu um branco, cara. Tá falando da marca? Da marca? Do branding, tu falou. Do brand. também. Então assim, lembrei. Quando abriu o Brasilic, o Santa até fez uma matéria. Eu não lembro se foi pra capa, eu acho que não foi pra capa, mas estava no Santa. Eu não lembro a manchete, mas remetia um cantinho diferente, aconchegante em Blumenau. O que fez os jornalistas entenderem que aquilo poderia virar uma matéria? O ambiente diferenciado. Então assim, o cara passou pela... Cara, que ambiente é esse? Com essa cor, com esse papel de parede, com os caras mais jovens atendendo, com uma gastronomia diferente. Pô, numa rua que ninguém passava, cara. A rua do Brickheimer era uma rua esquecida. Como tu falou, não tinha nem calçada. Não tinha calçada. Era uma quebra da 15 pra Cara, só passava... Portieri, entendeu? Exatamente. Cara, uma F-250 não passava lá, eu acho, cara. Não, era uma rua estreitinha. Não, cara, às vezes um tiquetinho tu passa, tá ligado? De tão estreito que era. E era o que o Romão falou, não era uma rua que tu tinha um trânsito. Era quarta era uma caminho só, passagem, era uma cara. passagem, Eu quero sair da exatamente. 15 pra ir pra Portieri. Porra, eu passava por ali, mas eu não parava ali, cara. Eu passava batido. Claro, e outra coisa que é massa, cara, isso é uma história muito legal, eu gosto muito de falar. O Brasilic, cara, ele foi inaugurado. Vocês conhecem ali o calçadão? Vocês conhecem, né? Sim. Tem o Brasilic, do lado direito, de frente pra loja, tem a Movimento Skate, que é uma loja de skate, uma loja de roupa e tal. O primeiro Brasilic foi naquela loja, naquela unidade ali, bem quadradinha, assim, pequena e tal. No primeiro mês de Brasilic, cara, o Brasilic ele tinha que fechar todo dia às 3 horas da tarde, porque não tinha capacidade para manejar estoque para atender até as 6 da tarde, cara. De tanto que vendeu. Então assim, ó, no primeiro mês, o faturamento já foi o máximo possível. Cara, não tinha espaço para armazenar estoque. Então você tinha que fechar a loja às 3 horas. Chegava às 3 horas lá, tu dizia, tá, por que estão fechando agora? O que aconteceu? Cara, eu não tenho o que te vender. E não tinha o que vender, não por falta de controle, por falta de capacidade de estoque, de armazenar o estoque. Isso é uma história legal. E aí, depois de uns 3 meses, imagina, não precisamos aumentar a loja? O que não vou fazer? Não vamos trabalhar. Vai ser das 11 às 3? Como é que vai ser esse negócio? Nesse período, tu tinha toda a tua capacidade instalada, consumida, e tu usava tudo, né? Tipo, tua projeção era ficar até às 6. Às 3 horas tu fecha porque encerrou, porque eu não tenho mais o que te vender.
Não adianta ficar com as portas abertas que eu vou só fazer o quê? Dizer pro meu cliente que eu não tenho nada para entregar para ele. Isso era uma mensagem? Podemos aumentar a empresa porque a gente não dá conta da demanda. Então, quando tu não tá dando conta da demanda, cara, é uma oportunidade de tu crescer tua empresa. É isso aí. Perfeito. Entendeu? Então foi o que eles fizeram na época. Então, alugou a sala que atualmente é hoje, quebrou a parede do meio, alugou 2 salas, e ali a gente tem o segundo andar, que é onde é a cozinha. Eu gosto de falar que é lá onde a magia acontece, é lá onde a gente tempera, onde a gente assa. E tem um ambiente de baixo, onde é que é o ambiente de convívio, onde a gente monta os lanches e onde a gente tem o ambiente para os clientes. Aí depois essa loja, ela deu muito certo, ela funcionou muito bem, essa loja ela funcionou durante 2 anos, se eu não me engano, nesse modelo de operação. E aí chegou um momento que veio aquela ideia da franquear, vamos franquear. Só que eu não quero franquear nesse modelo de loja com essa capacidade de processo que a gente tem da maneira que a gente faz agora. Vamos ter que fazer uma reforma. Vamos precisar de gente. E aí foi onde surgiu o Matheus, entendeu? Fizeram a reforma e durante a reforma identificaram que precisariam de mais gente. Aí foi onde a gente entrou no consenso, onde se deu a minha entrada dentro do Brasil. E foi unânime? Tipo, dos atuais antigos sócios? Porra, temos que trazer alguém. Essa bola foi levantada pelo Nicolas e é engraçado, cara, porque eu e o Nicolas a gente sempre teve certeza que a gente ia trabalhar junto. Desde muito jovem, assim. Cara, é engraçado, velho, mas tu tem sócio, né? Cara, eu não sei se tu entra em muito desavença de opinião com o teu sócio. Eu e o Nicolas, cara, parece que é instantâneo. A gente precisa trocar 2 mensagens para afiar o discurso. E ele sempre soube disso. Então, uma visão estratégica para ele e identificando o meu crescimento no banco e tal. Ali no banco, com 22 anos, eu entrei no primeiro semestre da faculdade estagiário, no 8º semestre eu era gerente de relacionamento. Entendeu? Então, assim, eu acredito que isso também fez ele identificar que eu tinha uma habilidade com pessoas, junto com o movimento estudantil e tal. Então, ele chegou no meu nome. Cara, era vizinho de infância, então tu meio que tu tem uma confiança institucional ali, entendeu? Tu sabe onde é que é a casa do cara, né? Eu sei onde é que tu mora, entendeu? E aí, meio que essa somatória, então ele levantou essa ideia para a equipe de sócios. Eu não sei como é que foi essa reunião, mas eu lembro que a minha estratégia pessoal foi o seguinte: eu vou conversar com cada sócio individual. Eu tive uma conversa com cada sócio. É isso que tu quer? É isso que tu entende? Tu acha que a empresa ela tem que seguir dessa maneira? Não, é assim, a gente tá precisando de gente. Não, beleza, então eu vou aceitar o desafio. E aí esse desafio, quando eu tava trabalhando na Unic, eu trabalhei 1 ano nos 2 ao mesmo tempo. Eu chegava no banco às 8h30, ficava até às 5h30, 6 horas eu ia pro Brasilic acompanhar o fechamento. Fiquei assim até o Brasilic conseguir ter capital para pagar o meu prolabore. Então assim, cara, foi um momento assim bem fodido, porque eu ainda tinha faculdade nesse momento, eu tava me formando na faculdade. Então assim, foi bem intenso. Mas no momento que eu identifiquei que, agora é o momento, agora a gente consegue ter uma saúde financeira, que fiz uma projeção. Na época eu ainda saí do banco ganhando mais de 50% a menos, mas o meu objetivo não foi, quando o Brasilic pagar o que eu ganho hoje, eu saio. Não, quando o Brasilic pagar o meu mínimo custo fixo, que eu me sinto satisfeito para viver, eu saio. E aí foi nesse momento que eu tracei, pedi a conta, e aí caí de cabeça no Brasilic. Até porque tu tem que se jogar no risco junto, né? Cara, não existe outra maneira, né? O cara comprar uma parte do Brasil pra passear dizendo que é dono do Brasil, não dá. Sair do meu emprego pra entrar num lugar que o cara vai me dar a sociedade junto pra ganhar a mesma coisa que eu ganho, eu também quero. Se alguém estiver assistindo aí, me chama. Entendeu, cara? É fácil, né? Cara, skin the game, todo mundo quer, né? Skin the game. Assim, brother, ou tu vai tomar o risco ou tu não vai colher lá na frente, não adianta. Não tem segredo. E é bacana tu trazer esse ponto, cara, porque é assim, cara, pra todo mundo até entender o desafio, né? Que às vezes o cara fica nessa, eu tenho das 8 às 6 da manhã e depois eu já também não consigo mais. Não, consegue, né? Ainda dá pra arrumar tempo pra fazer alguma coisa. E outra coisa, que a pessoa tem muita pressa, velho. Cara, esse negócio de ter pressa empreendendo... Galera, que é tudo pra amanhã. Porra, não existe, cara. Isso é uma parada que esses dias alguém me perguntou, acho que num outro pod que a gente tava aqui, e foi um negócio que eu até respondi, cara. Por exemplo, pra mim, uma das maiores lições de empreender é entender o processo, cara. Quanto antes tu entender o processo, não só empreendendo, pra tua vida mesmo.
seja num CLT, seja num empreendedor, o quanto antes tu entender que tem um processo, cara, e tu aprender a andar aqui nesse meio aqui, tu vai estar bem, senão tu só vai se frustrar. Tem outra coisa que eu gosto sempre de falar, ninguém é obrigado a ser talentoso. Perfeito, cara. Mas todo mundo é obrigado a ser esforçado, cara. É isso aí. Não existe, cara, na minha concepção, eu falo isso pra minha equipe, não existe desculpa pra não ser esforçado, cara. É isso, cara. Cara, tu não tem, eu não me considero um cara talentoso. Eu realmente não me considero um cara inteligente, mas eu sou o cara mais esforçado que eu conheço. Cara, tem uma frase do Cristiano Ronaldo, cara, que o esforço supera o talento, né? O bicho é um robô, se tu for ver. Não tem a geniosidade do Messi e do Neymar. Eu não lembro. Ele treina 14 horas por dia. Eu não lembro se eu vi alguma coisa relacionada a isso também na época da carreira do Michael Jordan. Também? Exatamente. Com certeza. Que ele era o primeiro cara a chegar na quadra pra treinar. O Kobe Bryant, não era um documentário? Não, também, mas eu acho que a mentalidade mamba, né? Também. Tu não viu do Chicago Bulls ali, aquele... Pô, eu acho que foi, brother. Aquele da Netflix, Dance, né? Esse. Foda. A galera encerrava, cara, o Jordan ficava lá mais 1-2 horas treinando arremesso. Sozinho na quadra. Pá, mas tipo, é o esforço, é o treino, o tu aprimorar. É como tu falou, muitas vezes tu não nasce talentoso, mas tu aprimora a tua habilidade. Exato. E aí como é que tu aprimora a tua habilidade? Tentando. E tem que se esforçar cara, e tem que sofrer, mano. Porra, tem que sofrer. Cara, no início tem que se fuder. Falando bem o português. Cara, eu lembro que na época que eu tinha um e-commerce, cara, eu trabalhava das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde no banco. Aí eu ia direto pra faculdade de ônibus, de paletó, um suor do caralho dentro da roupa. Eu pegava um ônibus, ia pra faculdade, ficava até às 10 horas da noite na faculdade, voltava de ônibus. Tu tá ligado a morreba que é lá na rua? Caralho. Pô, todo suado de paletó, subindo morro pra chegar em casa e ainda ter que abrir as coisas do e-commerce, porque o e-commerce era naquela época, então o cara ia dormir meia-noite e meia, 1h. Quer empreender? Tudo bem, eu não tenho a possibilidade de só empreender, eu ainda preciso estudar e eu ainda preciso do banco, mas eu não vou esperar as coisas acontecerem pra mim começar a empreender. Então assim, ó, essa rotina é de alguém que tem talento? Não, é de alguém que simplesmente quer que as coisas aconteçam. Quer que faça acontecer, né, cara? O esforço. Desculpa te interromper, Caína, só trazendo de novo pro mundo Brasilic, né? O que a pandemia mudou no Brasilic, cara? Cara, mudou muita coisa pra muita gente, né, brother? Mas assim, o que naquele momento que, porra, bateu aquele desespero geral, fecha tudo, a alimentação acho que foi um ramo que não fechou, né? Fechou, né? A alimentação sofreu pra caramba. Cara, vamos falar de dados. Fechou, claro, atendimento local, físico. Fechou. Cara, vamos falar de dados. 60% dos restaurantes no Brasil ano passado quebraram. Mais da metade do meu segmento quebrou. Não existe mais restaurante. 60%. Brasil inteiro. Cara, pô, é muito restaurante. Entende? E, cara, eu vou dizer pra ti que a pandemia foi a coisa assim que mais me fez crescer no business. Cara, porque o que a gente teve que tancar de coisa, velho, teve que segurar ali, segurar a margem do fornecedor, segurar a emoção da tua equipe, né? Porque assim, ó, tu ia trabalhar, tu não sabia se tu ia pegar o vírus, se tu não ia, se a tua família tava segura, se tu não tava. Então, controlar a euforia da tua equipe e controlar a tua própria mente para fazer com que as tuas decisões não fossem tomadas na emoção. O Covid, cara, ele fez com que a maioria das decisões fossem tomadas pelo emocional, não pela razão, não pelo número, não pela última linha da tua planilha, entendeu? Cara, tu não briga com os números, 0-0, entendeu? E numa pandemia onde tu perde margem, onde tu precisa negociar com o fornecedor, onde às vezes tu precisa prostituir o teu produto para tu ganhar margem, se a tua inteligência emocional não tá bem alinhada, tu perde a mão no negócio. Entende? Então assim, a pandemia ela fez a gente entender, pelo menos pra mim, né? Fez eu entender muito a compra de matéria-prima. Eu não tinha a compra de matéria-prima muito no meu radar assim de importância. Depois da pandemia, cara, comprar barato virou um mantra, né? O Brasilic ele tem um posicionamento diferente. A gente não compra só barato. A gente compra barato com custo-benefício, tá? Porque os nossos clientes eles são mais exigentes.
Então a gente não barato sem perder a qualidade do produto. Exato. Então a gente só tem um feirante cadastrado, homologado na nossa região e eu só compro dele. E aí, como eu só compro dele, eu também entrego muito faturamento para ele. E aí ele me dá prazo, entendeu? Então no restaurante a gente recebe feira de segunda a sábado. Então a feira que eu tô recebendo, em 1, 2 semanas eu já vendo, eu já boto esse dinheiro no meu caixa. Então às vezes eu pago mais caro, mas eu vendo rápido, eu consigo no prazo articular um bom fluxo de caixa. Porque o teu giro do teu estoque é muito rápido, porque é um produto perecível, né? Rápido. Tu não pode armazenar um ser, produto por 30, 40 dias. Não, o produto, como não. tu falou, gira poucos dias no teu estoque e tu tá renovando ele. E aí tu consegue negociar prazo com o teu fornecedor. Exatamente. Né? Cara, assim, ó, o produto que mais fica estocado não deve passar de 72 horas. Então. Tá ligado? Ele já precisa ser vendido. Em 7 anos de Brasília, que hoje o nosso desperdício é quase zero. Porque, meu, pô, tu já sabe o que tu vende, Vamos lá, né? é quase um just in time, né? Quase. Praticamente o que entra, tu já sabe que vai sair naquele curto espaço de tempo. Então hoje, com o know-how que vocês têm, tu já entende o que tu precisa comprar para manter tudo funcionando no determinado prazo. E tu já tem um fornecedor que te entrega, como tu falou, de segunda a sábado, tu tem o produto ali na tua mão. Então, cara, mas foi até tu entender, né? Essa logística, essa necessidade, cara, porra, é coisa pra caramba. Cara, tinha um outro dado, cara, que eu não lembro qual que é o dado. Eu não vou dar a porcentagem, tá? Pra não falar merda. Mas uma porcentagem gritante, tipo assim, acima de 80%. Até agosto do ano passado, eu acho que é 94%. Depois eu boto o dado ali. E até comento lá os dados. Quem vê, eu comento lá no YouTube os dados. Essa porcentagem que eu não lembro de restaurantes endividados. Tipo assim, ó, 94% dos restaurantes no Brasil estão endividados. Entendeu? E num restaurante, cara, pra tu colocar uma parcela de empréstimo no teu fluxo de caixa, pô, é complicado. Por quê? Porque um restaurante, ele tá situado numa praça de uma cidade. Então, tu sabe o teu ápice do faturamento. A densidade demográfica da quantidade de pessoas que pode ser ativo circulante para comprar na tua loja, como é que tu já sabe o máximo verdade. que tu pode faturar, entendeu? Então, assim, ó, pô, eu faturo X no mês. Pô, a parcela de empréstimo, ela não diminui. Então, ela meio que fica fazendo tu respirar com a água ali no bigode, entendeu? Então, assim... Cara, inteligência emocional foi fator, assim, completamente imprescindível para tomar decisões assertivas, assim, durante a pandemia, sabe? Cara, isso era uma coisa que eu ia perguntar, né? Desses restaurantes que fecharam durante a pandemia, tu acredita que foi má gestão dos caras? De não estar preparado, talvez, por uma bomba que chegou a vir? Cara, eu sou bem polêmico nessa questão. Eu sempre responsabilizo os sócios. Ah, mas foi um problema de mercado. O sócio não antecipou um remanejamento de mercado, a responsabilidade do sócio. Então, na minha opinião, 100% das vezes a responsabilidade é da gestão. Pode que não. Então, eu acredito que sim, a responsabilidade foi da gestão. É polêmico a resposta em si, cara, porque assim, tu não pode observar só, tipo assim, aconteceu uma pandemia e o sócio cometeu um erro nesse período que a pandemia iniciou até o momento que ele quebrou, né? Porque muitas vezes já existia uma má gestão antes da pandemia, a empresa já vinha estourada, alavancada lá. Acabei de lembrar de uma coisa. Aqui, não, aí a tua indagação me fez lembrar de uma coisa. O que sustentou o Brasilic? Nós já tinha 3 anos de delivery. Cara, nós temos um CRM com 6 mil clientes cadastrados. Porque talvez se tivesse que se adaptar ali na água na bunda, poderia perder o time. Entendeu? Então assim, ó, cara, a maioria dos restaurantes que quebraram foram aqueles restaurantes que não tinham delivery. Eu concordo contigo, cara. E eu também ia dizer, né, dependendo da tua resposta, que isso eu acredito que seja da gestão e já veio se arrastando. Mas essa analogia do delivery é a mesma coisa que tu faz para empresas, por exemplo, que já estavam no e-commerce. Eu ia falar isso agora, cara. Eu ia falar isso agora, né? Entendo. Não, cara, você é lindo, Gil. Porque, cara, o digital explodiu em 2020. Exato, eu vivo esse mercado, tá, Bach? Então eu trabalho com e-commerce já uma cara. E em 2020, cara, sinceramente, os profissionais da minha área, velho, era chuva de mensagem no LinkedIn. O que tu pode fazer para me ajudar a entrar agora no mundo digital? Cara, e o restaurante com o delivery, eu vejo o que acontece? O que acontece? Esse cara, ele já te mandou uma mensagem desesperado.
Desesperado, E maluco. esse Ele já não- desespero afeta o emocional dele, que isso vai aí. fazer com que às vezes ele tome decisões E que aí- não são pautadas no raciocínio. E aí a tua Exatamente, colocação cara. adianta, a decisão foi tomada no emocional, não no racional. Ele não analisou antes de tomar a decisão, ele já estava desesperado, cara. E aí o que houve? No advento pandemia? É isso aí, como vocês já estavam estruturados no delivery, já tinha esse know-how. Os caras que não estavam fazendo isso tiveram que tentar aprender a fazer no pior momento. E é a mesma coisa as empresas que não estavam já estruturadas no e-commerce. Quem estava estruturado no e-commerce, cara, Surfou, né? A pandemia afetou, Bicho. mas bicho, afetou por 2-3 meses, cara. Depois surfou a onda mole. E quem já estava no negócio surfou muito. Só cresceu, na frente né? dos outros. Pô, o cara tava em casa sem poder comprar nada, o que ele Isso. faz? Porra, ele compra Isso no aí. e-commerce. Total, Isso tá? aí. Quem teve que estruturar depois, cara, tava muito atrasado. Eu acho que essa pandemia o banco não vai sobreviver, eu vou torrar o cartão. O banco vai quebrar, eu vou moer o cartão. Os bancos ficaram mais ricos, né? Caraca, bicho, tá louco, Entregou cara. crédito pra caralho, socou taxa de juros na Meu população Deus do céu, inteira, agora cara. eles estão com caixa projetado pra 10 anos de tudo que Fácil. eles fizeram de empréstimo, entendeu? E pegando esse gancho de delivery e tal, hoje, assim, situação, não digo hoje situação normal, mas já uma situação tendendo a se normalizar. O que é mais forte hoje no Brasil? Presencial ou delivery? Antes do Brasil, da pandemia era 70-30, 70% loja, 30% delivery. Hoje a gente já, na pandemia, a gente teve meses que foi 100% delivery. E aí quando começou a normalizar, começou a abrir, o delivery sustentou por muito tempo 70-30. E agora ele está normalizando no 60-40, 55-45. O delivery tá faturando mais Tu do acha que a que loja. volta a loja a faturar mais que o delivery? Eu não gosto de pensar no voltar. Eu gosto de pensar que uma nova realidade vai começar e eu vou precisar me adaptar a essa nova realidade. Massa. Tá ligado? Então assim, eu não penso muito no... Será que vai voltar a loja a Entendi, ser melhor entendi. e tal? Não tô preocupado com isso. Se o delivery vai trazer mais, então eu tô focado Foca aqui no delivery. no delivery. É. Pô, massa. Eu tenho uma curiosidade. As entregas de vocês, bike, 100% bike, misturado com moto, vai a Cara, pé? ficou uns 2 anos e meio 100% bike, tá? A gente já chegou a ter equipe de 4 bikes simultâneo e, cara, os caras são foda. Não, velho. São Os caras foda, são são foda, porque eu vejo os Cara, caras passando num gás. Eu já Não. pedi um açaí aqui e veio bike. Pô, açaí chegou zero Inteiraço, bala. Tá? né? Não, zero bala. E o cara Pensei, vem- o cara vem calor. voando, Ele- eu vou dizer, tá, Tu ele lembra vem- o dia que tu mandou pra mim, né? Lembro, e cara, eu vou dizer, eles vão mais rápido que a moto, porque tu não para no sinal, É isso tu aí. sobe na calçada, tu pedala na contramão. Tu não tem contramão, eu ia falar isso. Cara, tipo assim, tá ligado? E se o cara gosta do job mesmo, porra, ele é uma excelente estratégia para um delivery. Atualmente a gente tem 2 entregadores de bike e 1 entregador de moto. No delivery, para trazer mais faturamento, a gente acabou ampliando as nossas áreas de entrega. E aí, cara, como é que tu mensura um motoboy, o custo do motoboy? Gasolina. Como é que tu mensura o gasto de um biker? Suor. Então, fadiga. Até quando esse cara consegue pedalar? O moto, tu mete gasolina no tanque, tu Vai pedala embora, daqui e vai embora, né? roda Então, assim, na esquerda, né? agora com o biker é o suor, né? Então, assim, quanto vale isso? No Brasil, ele equivale 7 km. Então, assim, o cara... Só que, assim, ó, 7 km se o motoboy não tá disponível, tá? O biker a gente usa estrategicamente para 1 km a 3 km, tiro. Vai e volta, geralmente eles saem com 3 entregas. Mas a gente gosta de pautar muito a ideia da entrega de bike. Se eu não me engano, acho que foi o segundo restaurante em Blumenau a fazer entregas de bike. Eu não sei dizer, talvez o Vegetcetera foi o primeiro. Não sei, não quero ser injusto, mas eu sei que o Brasília não foi o primeiro, o Brasília foi o segundo, mas o Brasília foi que popularizou isso. Que assim, que as pessoas conheceram, né, assim. O que é um conceito diferente também, né? Pô, a galera não tá preparada pra chegar total, um cara de né? bike entregar. Cara, eu voltamos acho- ao princípio de fora pra dentro, né? É, Isso é muito popular nos Estados Unidos, É Europa, Holanda. Porra, a Holanda tem mais bike na rua do que carro. Mas é o que tu falou, é um exatamente. conceito que traz de fora pra uma cidadezinha, querendo ou não, de interior, no Vale do Itajaí, de uma colonização que não tá adaptada e E acostumada cara, com vocês isso. estão ligados cara. onde é que fica o Brasília? Que cara, Sim. pra tu ir na Ponta Aguda, tu pedalando, tu passa a ponte. Pra ir no Jardim Blumenau, tu pedalando, tu passa a 7, tu tá na Alameda. Então assim, ó, até pra tu ir no Vorstadt, tu dá uma pedaladinha, tu tá no Santo Antônio. Entendeu? Sim, Então assim, sim. cara, é muito na mão. É, tudo E agora, próximo. cara, que a Rua 7 tem ciclofaixa,
Agora é pau, né? Os caras vão descer às 7 e subir no pau, entendeu? Pau é boa, é verdade. Cara, eu acho isso muito massa porque traz muito pro lance de sustentabilidade também, Claro, né, cara? Cara, vamos e falar é a sobre- pegada de vocês, né? Total. Cara, vamos falar sobre princípios da marca. A marca, ela sempre fez e sempre vai fazer o apoio ao esporte. Então assim, ó, apoiar esporte, cara, não é tu fazer um cheque de 500 pila pra patrocinar um atleta. O que a tua empresa vai fazer pra defender a pauta do esporte? Pô, o ciclismo é um esporte muito popular na região, né? Tu conhece um cara da galera do pedal? Todo mundo aqui conhece um cara da galera do pedal. Aqui, ó. Então assim, tu é da galera do pedal, não? E aí... O meu é mais, como se diz, não é tão adepto assim 100%. Mas passei. Tu usa o shortinho, tu é sim, cara. Uso, claro. Mas não vamos entrar no detalhe para não tirar o raciocínio. Tu dele, usa mas capacete ou não? Uso. Ah, então tu é um biker, tu é um ciclista. A gente diferencia se o cara é biker, ciclista ou do cara que tá andando de bicicleta se o cara tá de capacete. Meio que entre os bikers, se tu vê o cara de capacete, não, o cara tem um respeito. O cara anda de capacete, ele tá ali, ele tá na Isso função. é prioridade, né, cara? É, prioridade. Então, assim, a gente usa muito essas pautas de incentivo ao esporte dentro do Brasil. Que utilizar as bikes como meio de locomoção para entrega é uma pauta de incentivar o esporte, incentivar a saúde. E é fomentar diretamente o negócio, né? Não é como tu falou assim, só assinar um cheque de 500 pila, um conto para patrocinar o evento X. Não, cara, eu tô trazendo o esporte para dentro do meu negócio diretamente. Então, Além da Bike, o Brasilic, ele é o organizador oficial da corrida pelos animais de rua em Blumenau. A gente vai ter a terceira corrida esse ano. Na primeira corrida a gente levantou R$8 mil pela causa. Ano passado a gente levantou R$18 mil pra causa. E esse ano, a gente quer chegar ali no 30 mil pra Cara, causa. que massa, bicho. Que massa. E essa grana ela é distribuída entre, tipo, um sítio Dona Lúcia, esse tipo de coisa, assim? Não, a gente tem Como é que tem funciona? uma matriz de um responsável, que é o Diogo Orsi, não sei se vocês conhecem o Diogo, é lá do Garcia, o Diogo, também é acho que formado eu no ouvi pelo Santos, nome. Diogo Não Orsi. lembro dele. Ele é um protetor independente, assim, dos dogs e tal. Eu sei, o cara é professor de educação física? Isso. Sei. Bem massa, eu acho além bem de ser legal, professor de cara. na verdade, ele é instrutor de corrida. Ele que é dono de um maneiro, grupo de cara. corrida e tal. Massa. Então a gente faz num consenso com ele a distribuição e a gente foca em protetores independentes. Aquele cara mais Entendi. deep. Cara, tem muita gente em Blumenau que tem 12, 15, 20 cachorros dentro de casa. Não tem dinheiro pra botar um botijão de gás. Quem dirá para comprar ração para essa galera de cachorro? Então, assim, a sítio Dona Lúcia, eles acabam já tendo possibilidades de ter esse recurso. Então, através do Diogo, a gente conhece esse pessoal mesmo que tá precisando, sabe? A gente chega até, às vezes, destinar uma cesta básica com o recurso da corrida e tal. A gente tá até fundando uma ONG agora. Eu prestei uma assessoria de tempo aí pra gente montar uma ONG pro Diogo. E essa ONG vai passar a suprir o dinheiro que a gente organiza da corrida dos animais de rua, e o nosso objetivo é castração de animais de rua. Não é ser abrigo, não é fazer nenhum calçamento médico, é castração, pauta de castração. Então, a maior parte do recurso conseguido através da corrida é para castrar animal. Cara, que massa. para que se evite novos animais de rua. Cara, exato. e assim, ó, se tu não achei cuidar, ele pode sensacional. virar até um problema de saúde pública, né, Sim, cara? exato. Total, exato. tá. Bom, vamos lá. A gente tá batendo aqui o nosso tempo, assim, não que a gente quer encerrar, mas pô, o papo é bom pra caramba. O que é agora a tua visão de futuro pro Brasil? Cara, minha visão de futuro, cara... Curto, médio e longo prazo. Não sei se tens isso traçado assim, pô. Cara, Não em detalhes, mas o que Não, que tu vamos lá. visualiza? Não, vamos lá. A curto prazo, eu preciso fazer com que eu e os meus sócios a gente consiga uma assertividade para entender o CMV atual, custo de matéria-prima vendida, e fazer com que esse CMV entregue uma margem de contribuição melhor, né? Então a margem de contribuição é o que tu ganha vendendo o produto que é utilizado para pagar custo de despesa de uma empresa. Então, como a gente está com muito problema de compra de matéria-prima, a nossa pauta atual é focar no CMV. Então, a curto prazo, para fazer com que eu consiga chegar no médio e longo prazo, é se atentar no CMV com o objetivo de trazer uma margem de contribuição melhor. A médio e longo prazo, a gente tem a ideia de fazer com que a gente expanda no mercado um outro nicho de Brasilic, que não através da loja. Fazer com que tu consiga consumir os produtos do Brasilic comprando num supermercado, por exemplo. Eu estou com muito da ideia da industrialização da marca Brasilic. A marca Brasilic é uma marca que sabe conversar muito bem com a comunidade. Entende? A gente tem muito case de saber entender essa comunicação e fazer as pessoas a terem apreço
por essa marca, né? Então assim, como que eu faço para fazer com que as pessoas conheçam o Brasilic? Atualmente a pessoa tem que pegar um avião, um ônibus, um carro e chegar até o centro de Blumenau. Como que eu faço para inverter esse cenário e fazer com que uma pessoa lá na Paraíba, em João Pessoa, consiga comprar um produto do Brasilic, talvez sem ter a possibilidade de ter que investir numa estrutura e tal? Cara, eu sofri muito na pandemia com o dono de imóvel, cara. O dono dos caras do aluguel lá, sim, eles são bem ponta firme assim nessa questão. Eu comecei a escalonar essa ideia na minha cabeça. Pô, se toda vez que eu abrir uma loja do Brasilic eu ter que ficar dialogando com questão e ficar aluguel, à mercê dos caras, porque assim, aluguel é canetada, mano. O cara fala assim, é tanto. Eu vou falar, então eu tô saindo. O cara vai falar, sai. Um abraço. Pode sair. Já tem uma fila de gente querendo o imóvel, entendeu? Então assim, meio que tu fica na mão dos caras, tá ligado? Tu tá numa situação dessa, a mercê de um IGPM que bateu 36%, enfim. Tu tem um reajuste de aluguel na ordem de 30%. Cara, março do ano passado, 20% de aumento eu tive e eu já recebi o e-mail desse ano que vai aumentar 12%. Então, cara, em menos de 12 meses, meu aluguel... 32%. E aí, cara, Aí eu joguei isso pra 10 lojas. Puta, cara, operação perigosa. Porque assim, ó, pra montar a gente usa os melhores equipamentos que tem no mercado. Hamilton Beat, Robot Coupe, Tecnoclock da prática, né? Talvez vocês não conheçam essas marcas, mas quem entende de gastronomia sabe que são marcas muito boas, né? Na verdade, são as melhores marcas para tu comprar equipamento para tua loja. Então, são maquinários com investimento muito alto, né? Cara, um blender Hamilton Beat é 10 pau, uma centrífuga às vezes pode custar 12, 15, um forno 17, 20. Então, e a gente trabalha tudo com mármore, né? Pô, um mármore de Guatemala, é um mármore bem quisto. Então assim, pô, eu investi essa grana para montar uma loja condicionada a um futuro incerto do cenário que a gente tem de pandemia hoje. A gente está mais apegado na ideia de escalonar esses produtos. Que tipo de produtos? Eu gostaria que eu fizesse com que vocês pudessem ir na Cooper, por exemplo, e comprar um packzinho de bolinho de quinoa congelado. Cara, eu ia usar esse exemplo. Entendeu? Eu ia usar esse exemplo. Então, vamos lá, a tua projeção é que tu usou o bolinho de quinoa. Eu vou chegar na Cooper e comprar uma embalagenzinha do açaí congelado do Brasil. Exato. Nossa, seria muito foda. Exato. Exato. E além do mais, eu posso... existe um restaurante em Blumenau que gosta desse bolinho de quinoa. Quer ver? Coloca uma plaquinha lá no teu caixa. Aqui temos produtos Brasilic. A marca tem um apreço. Então eu posso fazer com que outras pessoas consigam usar a marca do Brasilic para conquistar os clientes. Exato. Entende? Exato. Ou produtos que a gente já lançou. Kombucha. A gente tem 4 sabores de... Vocês tomam kombucha ou não? Vocês gostam de kombucha? Nunca experimentei. Cara, não posso falar que eu não gosto porque eu nunca experimentei. Cara, assim, ó, eu não vou ser demagogo, tá? Eu não sou o público-alvo da kombucha. Eu não gosto de tomar kombucha, sabe? Mas, cara, vende, tá? O pessoal gosta. A mulherada gosta muito de kombucha. A gente tem kombucha de uva, kombucha de menta e matcha, limão e gengibre e maracujá e hibisco. Rótulo Brasilic, bem bonitinho e tal. A gente já tem catalogado um creme de avelã e um creme de castanha de caju. Bom. Só que eu trouxe pra ti, né? Os dois. Só que assim, ó, a gente teve um problema muito grande para encontrar emulsificante e produtos que vão aumentar a validade desses produtos, tá? A gente teria que abrir mão um pouquinho dos princípios da marca para trabalhar essa receita pra gente escalonar. Então a gente recuou. Mas a gente agora tá muito na ideia de proteínas congeladas. Então a gente tá testando receita agora, até dar um spoiler. Um bolinho de feijão, um carioquinha com beterraba e tal. Então assim, como a gente coloca muito tempero, cara, tu come aquilo, porra, tu acha que é uma coisa muito temperada, às vezes, pô, tu não come beterraba, mas tu tá lá metendo o bombom de beterraba pra dentro e tá tudo certo, entendeu? Tá tudo sob controle, tu achou bom, entende? E cara, se o Brasilic ele vende uma embalagenzinha de um bolinho de quinoa e tal, cara, por que não tem uma airfryer em casa hoje em dia? Então, a gente tá meio que se apegando nessa ideia. Pô, uma linha de molhos, né? Cara, me fala assim na tua cabeça, uma linha de molhos de salada, assim, ó, top, que não for ketchup, maionese e aquele molho de ervas da Helmas. Não vem na cabeça. Cara, não vem. Talvez a Caesar, né? Aquele molho Caesar. O molho Caesar ele não é nem de uma marca, né? Ele é uma receita universal. Né? Por exemplo, o Brasilic tem... Opa, quase que derrubei aqui. O cara já quebrou o cara já tá tão à vontade que já tá estragando o patrimônio do cara. Nada, relaxa, tá em casa. A gente tem o molho Caesar no Brasilic, por exemplo. Então, pô, posso vender um molho Caesar do Brasilic. E aí não esquecendo o negócio aqui, né? Tu fala do molho Caesar. Existe o molho Caesar, né? Fabricado por uma indústria que também, cá entre nós, ela não tem uma preocupação que o Brasilic tem com a tua alimentação. Exatamente. Então, a grande ideia do que ele quer trazer ainda é o cuidado com os ingredientes que vão ser utilizados para preparar o teu molho Caesar que tu vai comer, né, cara? Isso que é... É, massa, cara.
E, cara, entrando numa escala industrial, pô, a gente tem a nossa linha de sucos, né? Pô, o suco do Brasilic, cara, é um suco sem adição de água e sem adição de açúcar. Tu pega um suco do Brasilic, ele é 100% fruta, não tem uma gota de água ali dentro. Então, pô, um suco super nutritivo. Então, às vezes, eu utilizando um processo de pasteurização e tal, eu consigo escalonar uma linha de sucos, eu consigo escalonar uma linha de molhos, eu consigo... Tipo assim, ó, eu penso... O Brasilic, ele tem muito tubérculo assado, né? Então, assim, ó, pô, uma batata doce assada com uma cenourinha assada com uma couve-flor assada. Cara, faz um mix disso numa embalagenzinha tipo Seara. Sabe a lasanha da Seara? Pô, coloca ali. Pô, o cara tá sem saco pra cozinhar, ele foi lá, tirou, botou ali, finalizou no micro-ondas, no forno. Bah! Entendeu? Assim, o cara já tem uma refeição nutritiva, fácil e com uma marca que ele tem uma conexão por conta dos valores dela. Ele já conhece a marca. Exatamente. Porra, foda pra caralho. Agora tu falou os valores, né? Voltou os valores, Crejoá lá no cardápio? Não voltou o Crejoá, cara. Mas a gente vai mudar o nosso cardápio agora. No verão ia ter, né? Pô, eu vou te enrolar mais um pouquinho. Que no próximo verão tem. Mas eu ia falar agora, o verão de que ano? Pois é, cara. Não, agora não foi especificado, né? Não foi especificado, não foi especificado. Lá é bom, então não dá pra cobrar, né? Mas eu ganhei um dia, cheguei lá também, né? Não tava no cardápio. Mas a gente dá um jeito. Bom cara, outra coisa que a gente, cara, é mínimo, né? Pô, tu chegou lá, tu cria o Crejoá. Pra contextualizar, o Crejoá era um smoothie que tinha saído do cardápio, certo? Mas, pô, eu tinha os ingredientes pra fazer, só não tava no cardápio. Pô, chegou um cliente, né? O Ramon já foi várias vezes com a filhinha dele lá, a Nicole também já foi lá, então... sabendo que eu tenho os ingredientes pra fazer e o cara chegou pedindo, por que não fazer? Entende? Por mais que não está no teu cardápio, né, assim, cara? Aqui, ó, cara, um ano depois, ele citou isso aqui no podcast como uma coisa positiva. Pô, e um dia ainda, pô, não tinha, tu ainda fez. Pô, o cara lembra até hoje. Cara, sabe o que eu lembro até hoje? Eu lembro até hoje de uma prova real, né? Eu lembro uma vez até hoje de trocar uma ideia contigo, de tu me dar a letra de fazer uma parada com uns morangos congelados, umas amoras congeladas. No smoothie, tu respondeu um story meu no Instagram e eu te passei a visão de como fazer. Isso aí, cara, eu lembro disso até hoje, brother. Então, tu vê, são pontos assim que são, porra, que marcam, né, cara? E lembrados, né, cara? De novo, o cliente no centro de tudo, né? E outra coisa, cara, não tem que ter medo do... mas daí... Cara, eu te ensinei como fazer o smoothie arara vermelha na tua casa, entendeu? Exato. Porra, mas como é que tu ensina o cara a fazer na tua casa? Cara, pode fazer, não é um produto da marca Brasilic, não vai ser igual. Não vai ser igual. Não vai ser igual, cara. A marca tem a forma de fazer, a forma de comunicar, então não existe esse negócio, sabe? Pode ensinar mesmo, incentive. É isso. Cara, que animal. Nossa, que aula, bicho. Cacete, cara. Vamos falar o que agora? Né? Não tem o que falar. Tu até tirou o Gil do degrau hoje, o nosso menino dicionário. Meu Deus. Não sabe nem o que falar. Não, eu tô hoje mais assim, mais contido. Sinceramente, caralho, Matheus. Eu fiquei com poucas palavras hoje, cara. Pô, cara, eu que agradeço o espaço. Foda, eu identifico vocês como pessoas de referência no mercado também. Então, vocês entenderem que eu possa ser uma pessoa que possa levar conteúdo pro podcast de vocês, porra, eu recebo de uma maneira bem gratificante. Porra, fantástico, cara. Tá não, louco, legal, foi bem massa, cara. A gente até acho que nunca tinha trocado tanta ideia assim, né? Exato, eu ia comentar isso, cara. Num tempo tão, vou falar longo, né? Que nem hoje foi aqui também, cara, mas foi massa pra caramba. Acho que em primeiro lugar, parabéns pela tua história, né? Meio que assim, como tu falou, em 8 semestres lá também, na época de Unicred, tudo foi meteórico, né? E eu acho que assim, cara, parabéns por empreender, porque a gente sabe o quanto é foda, o quanto o cara tem que ser realmente resiliente. Te desejar sucesso, né? Até porque dá pra ver que tu tem um negócio, já tem os próximos passos desenhados, tá perseguindo eles. Então, desejar sucesso não só pra ti, mas pra todos os outros sócios aí que possam estar assistindo também. E fazer um crejoá que eu vou lá tomar. Mas foi massa, cara. Parabéns. Foi um papo animal, Bach. Não, animal. cara, a gente só tem a agradecer pela tua vinda aí, Matheus, pra trocar essa ideia com a gente, trocar essa experiência. E, de novo, cara, é difícil eu falar isso, cara, mas eu faço das tuas palavras as minhas. Geralmente acontece o contrário aqui. Muito. Sim, Então, sim, E, cara, te parabenizar pela história, pela trajetória, enfim, bicho, é só sucesso daqui pra frente. É uma aula. Cara, exatamente. eu também faço da palavra desses dois, né, lindos aqui, desses dois cavalheiros, as minhas. Cara, tua história é animal, bicho. De novo, eu tô muito impressionado, cara, porque desde que tu começou a falar, é nítido, cara, olhar a paixão, como tu toca o teu negócio. E sinceramente, cara, eu bato muito nessa tecla porque eu vivo o atendimento, né, cara? O e-commerce não vive sem o atendimento, sem esse relacionamento humanizado.
Então, o cliente no centro de tudo, cara, é a parada mais importante que tu pode ter no teu negócio. Seja restaurante, seja e-commerce, seja qualquer que seja o teu negócio. Se tu pensar no cara que tá trazendo, né, o dinheiro pra dentro da tua empresa, tu vai decolar, velho. Então, porra, parabéns pra ti, pros seus sócios, cara, e obrigado por ter vindo aqui, depois de ter cancelado 45 vezes, né, cara? Foi umas 3 vezes, né, cara, que a gente remarcou. Mas que bom que a gente insistiu aí em trazer esse conteúdo. Eu que agradeço o espaço. É legal ter a oportunidade de a gente falar sobre a nossa história, até pra gente... Porra, eu saio daqui com uma autoestima muito mais elevada, de conversar aqui com vocês, com pessoas inteligentes também. Eu gostaria de dedicar esses finalmente aí pra entregar os créditos do Brasilic para nossa equipe, tá? Porque assim, cara, sem uma equipe não existe absolutamente nada. E os nossos colaboradores são colaboradores que eles também vivem esse desejo que eu consigo transparecer para vocês através das palavras. Eu acredito que é isso que o Brasilic dá certo. Então assim, dá um abraço para todos os colaboradores aí que assistiram. Eles gostam muito da marca, eles assistem os podcasts que a gente vai, eles compartilham as coisas que a gente posta na rede social. Então assim, eu sou eternamente grato. Eu acredito que a maior oportunidade da minha vida, mais positiva, é poder viver com pessoas como vocês, os nossos colaboradores, e também agora estreitando laços com vocês também. Então eu agradeço a participação. Estou disponível para uma parte 2 também, se daqui a um tempo a gente trazer outros assuntos. Eu tentei ripar muito a história para também não ficar muito onerosa, para a gente conseguir chegar a falar um pouquinho de empreendedorismo também, mas quando vocês quiserem trazer outras pautas também, estou muito disponível para vocês. As portas estão sempre abertas, cara. Com certeza. Aproveitando aí, já manda bala de novo no @ do Brasilic. @Brasilic galera. Superfood, tá? O Brasilic é com C mudo, é BRASILIC Superfood. E o meu @ é @BacMatheus. Show de bola. Galerinha, brigadão por quem ficou aqui com nós até agora, acompanhou a história sensacional aí do Bac. Agradecer de novo, cara, foi animal. Lembrando também de seguir, né, o Ninguém nas redes sociais, o nosso canal do YouTube, curtir o vídeo, compartilhar. Se tiver algum amigo, uma amiga que possa ter sinergia com a história que ele trouxe aqui, compartilha para motivar também, seja lá amigos que querem empreender, né, ou só querem aprender alguma coisa nova. Conta com essa fera aí, ó, que foi animal, cara. Valeu, galera. Isso aí, então. É isso aí. Fechou? E, galera... Ninguém é dono da razão. Valeu. Valeu.